Vozes da APA. Bem, hoje estamos aqui no terceiro episódio do podcast Vozes da APA. Estamos com o Carlos Silva, o Pedro Melo e o Vítor Carvalho. E desde já, bem-vindos a casa. Obrigado. Esta será sempre a vossa casa. Nós todos, quando estávamos aqui a preparar este podcast, nós todos fizemos perguntas que queríamos mesmo de facto perguntar-vos. E acho que a primeira que surgiu logo era como é que vocês vieram aqui parar? Em 2005 havia a estrutura, a casa não tinha telhado, passava por algumas dificuldades e houve um dia que me lembrei de convidar um conjunto de pessoas para vir para aqui, assim, do nada. Tinha um convidado para entrar numa direção anterior, eu não quis, e depois, deu-me ali um clique qualquer e convidei. Então a ideia era arranjarmos 12 pessoas para vir para aqui. Fui eu que convidei uma a uma, e a ideia era que ninguém tivesse passado por aqui anteriormente, sei lá, para não haver vícios, para o que fosse. Pronto, era a mesma coisa. Então fui falar com um misto de pessoas, uns mais velhos e outros mais novos, e a ideia era nunca terem passado por aqui e conseguir uma equipa que fosse homogénea e que conseguisse tirar alguma coisa de cada um em cada um dos setores. Alguém para a logística, alguém para a parte financeira, alguém para a parte do marketing. Depois todos juntos havíamos de trabalhar e termos um conjunto de competências para conseguirmos chegar lá. E foi assim. Na altura, o mais velho era o Canano, já falecido. E as únicas duas pessoas que não convidei pessoalmente foi o Zé João e o Pereira, que na altura eram grandes amigos do Canano, e disse, você podia falar era aí com o Zé João e com o Pereira, com os outros 9 falo eu. E foi assim, o Carlos entrou mais tarde, o Vítor também. Portanto, daqueles primeiros 12, ao fim dali de um ano, se calhar estávamos em 8. E renovámos ali, e depois daqueles 12 foram quase todos até ao fim. Durante estes 12 anos pouca gente saiu, 2, 3 pessoas. Por acaso não tinha noção que tinham sido, ou seja, que não tinham ligação antes da APA? Não. Pensei que alguns de vós já... Há inclusive pessoas que pertenciam e pessoas que eu até considero e que na altura me disseram, nem foste capaz de me convidar. A ideia era ser pessoas fora disto. Também o Carlos já tinha passado cá há uns anos, mas que não tivessem ali naquele passado recente. Não é que ele fosse mau, mas para cortar ali, para formar equipa, formas com as pessoas da tua confiança, né? Não é por ter sido senador aqui da coisa durante 10 anos, não é por isso. E foi assim, foi um dia à tarde pensei nisso, nessa semana juntei a malta e apresentámos. Então a experiência da associação vocês não tinham? Eu zero. Ninguém tinha? Eu zero. Os outros mais velhos já tinham passado por cá e era diferente, não é? Mas eles e eu depois que entrei também, a seguir. Eu não tinha. Mas o Canano, o Pereira e os outros sempre fizeram parte de tudo e mais alguma coisa. Eram pessoas prestáveis, nunca diziam nada, não a nada praticamente. Então aos desafios. o único background que vocês tinham na vossa direção era mesmo só o Canana e aquela malta, aqueles 3 para aí. O resto era tudo malta que vinha em branco. Vieram cá criar isto. Eu vim depois. O Carlos já não era em branco, mas de qualquer das formas... Deve ter sido um delay de tempo muito grande, não é? Eu vim depois, o Vítor acho que já cá estava, mas estava na parte do futebol, depois foi convidado para fazer parte da direção. Pois. Porque eu vim quando o Jorge Huberta faleceu a mãe dele, depois o Huberta saiu, e este depois veio-me convidar para integrar a equipa. E o Vítor também entrou para a equipa, para tesoureiro, porque o Justino depois teve que sair porque era candidato aqui à junta. A culpa é do Justino. E depois não era compatível. Eu estava tão tranquilo, vem-me chatear. Porque eu disse ao Justino, olha, o Justino era meu amigo e é, de pequeno, e tu sabes, e tu vais, mas tu se ganhares a junta sais. Pois, que era eu pensava ao contrário, hoje, convém ter ali alguém, não, ao contrário, é preciso ser e parecer, tu se ganhares sais, eu não quero que esteja aqui alguém que amanhã me aponte que tens isto porque está lá alguém da junta, não, e ele saiu, depois entrou o Vítor no lugar dele, ele ganhou e saiu.
Sim, também se calhar não iria ter o tempo, né? Não dá para tudo. Foi 2005, Epá, talvez, não foi? até podia ter, mas era uma questão de princípio. Era não ter ninguém, era ninguém que tivesse passado por cá e que não representasse outra associação para não haver ali um conflito de interesses. Eu continuo a achar que uma pessoa que está aqui não tem que estar na junta, ou quem está na E junta para não ele tem que estar mesmo, aqui. para ele mesmo estava Porque a mais pessoa pode ser tranquilo. extremamente séria, mas amanhã alguém, no nervo, vai dizer, está lá porque está ali. Pois. E o desempenho dele estava mais tranquilo se não tivesse. Pois, Se estivesse nos dois lugares, Eu concordo, não pelos mesmos motivos. Acho que se uma pessoa for comprometida a isto, dificilmente vai ser igualmente comprometida noutro sítio qualquer, porque Pois, não à consegue parte, dar o mesmo. como todos nós que aqui estamos sabemos, isto ocupa tempo, né? E ocupa disponibilidade, Algum. e não é só física, mas também psicológica. e o que de ele foi fazer pensamento, também etc. ocupava tempo, eu roubava-lhe bastante tempo depois de uma coisa para a outra. Não é fácil também estar do outro lado, para onde ele foi, a política. Sim, claro que não, então. Não é fácil. Eu fui convidado para vir ajudar. Depois é que pensava em pôr o telhado e tal, mas isto levou um bocado de tempo para chegar a essa altura. Porque a direção, para mim, e acho que toda a gente encarnou isso, nunca foram só 12, os 12 da direção. A gente contou sempre os 12 da direção, com os 3 do Conselho Fiscal e com os 3 da Assembleia, e quando íamos todos. E a gente não havia isso, ninguém sabia quem é. O Carlos Fernandes chamava a dizer, convidaste-me para vir ajudar, e vi logo que era assim. Pois, convidei-te para vir para a direção. E para a direção é para estarmos todos o tempo todo, ou sempre que pudermos. Não há aquele conceito, não sei como é que são vocês, mas o Conselho Fiscal reúne-se uma vez por ano para ver as contas, ou a Assembleia serve para marcar 2 atos por ano. Não. Aqueles 6 elementos, a gente com 12 éramos poucos, com 18 éramos mais fortes. Então, os 6 elementos, que falo dos 3 da Assembleia e os 3 do Conselho Fiscal, foram sempre elementos como nós. Fazíamos todos o mesmo, não havia aqui este ou aquele, percebes? A posição nunca foi importante aqui. E quando vocês entraram, qual é que era a situação da APA em termos de contas, atividades, quantidade de pessoas envolvidas, a história? O que é que também vos trouxe para aqui e quando chegaram, o que é que encontraram nesta casa? Calculo que um telhado no chão, não é? A gente quando chegou tínhamos entulho acima daquele segundo risco, fazia ali no meio um alto. Eu já não apanhei isso, eu não cheguei a apanhar isso. Tínhamos uma máquina de flippers ali no daquele snooker, com umas moedas lá dentro, e a gente tirou as moedas para fazer o primeiro movimento, para conseguir movimentar, porque embora houvesse algum dinheiro, que não era muito, há um protocolo de tens que ir às finanças, tens de ter as atas, tens de ter tudo para depois ires ali ao banco, fazeres ali uma coisa para conseguires movimentar o dinheiro que estava lá, que não era muito, mas era algum. E a gente, lembro perfeitamente de chegar aqui, entulho acima do segundo risco, isto tudo desgraçado, o palco pendurado, aqui os panos, e a máquina de flippers ali com 50 euros de fundo de maneio, que foi os primeiros que a gente conseguiu depois ir trocando. Alguém se esqueceu que a máquina tinha dinheiro lá dentro. No meio da confusão ficou lá o dinheiro da Tivemos que máquina. abrir aquilo assim, com a chave martelo, abrimos aquilo e começámos a trocar. Esquece lá, se soubessem. E na altura haviam quantas atividades aqui? Havia o futebol e havia mais o quê? Não sei se no ano anterior tinha havido futebol. Não havia futebol sequer? Não sei se havia, não sei. A gente fez futebol os primeiros 5 anos. Ok. Para trás, não me lembro se naquele ano, para trás havia, mas no ano anterior a gente, não sei se fizeram se não. Então vocês, quando vieram para a APA, obviamente que já conheciam a APA. Não se lembram como é que era, Não me recordo disso. qual é que era a situação nessa altura, mesmo antes do telhado cair, aqueles anos ali, como é que as coisas estavam? Que fez também com que depois o telhado caísse, não é? Eu não consigo assim avaliar muito. Eu, por exemplo, as direções que estiveram cá antes, desde o João Artur, o Gonçalo Carta, o Rui Jorge, eram para mim pessoas extremamente válidas, era pouca gente. Eu não sei como é que se consegue movimentar nesta estrutura, com os eventos que se fazia à altura e que se fazem hoje e não mudou muito, com menos de... A gente numa feira tinha 30 pessoas. 30. E a gente éramos 20. E honra seja feita, nunca tínhamos lá menos que 19. Porque havia um que tinha um turno, qualquer coisa, que não havia isso, era sempre a fundo. E essa malta que teve antes, acho que era pessoal responsável, e boa gente e boa malha, mas tinha pouca gente. Isto com pouca gente castiga de uma maneira quem cá está, que ao fim de 15 dias ainda tem menos, porque não dá. É duro. Tem que se fazer com sacrifício. É assim Se que se gostares, na fase de sacrifício, não é? Mas
Quando vais pescar... O sacrifício existe, sempre gostes que não gostes. Exatamente, Tens que ir mas o retorno, se gostares, o retorno é outro, pelo menos para mim. Se calhar o foco deles também era só a bola, ou o futebol, fazer o futebol. Eu falo por mim, assim, eu ao fim de 12 anos, vocês Não depois lembro- têm isso em plano, depois se calhar vamos chegar lá. Eu ao fim de 12 anos, ali um ano antes, houve ali um momento que eu disse, olha, se conseguirmos pagar o que devemos, porque a gente foi 2 vezes à Caixa buscar dinheiro para fazer as obras, se a gente conseguir pagar o que deve, eu saio. Disse, epá, estou a dizer antes, não há aqui tabus nenhuns de coisas sem jeito. Eu se conseguir pagar isto, eu saio. E expliquei porquê. Que é, eu tenho que sair um bocadinho antes de deixar de gostar disto. Porque Sim. se a pessoa for até ao castigo, uma altura nem passa do outro lado da estrada, nem quero olhar Exato. para aqui. Eu, Começa como a gosto prejudicar. muito disto, tinha que sair antes do que deixar de gostar. E foi assim. Obviamente que a aquisição deste edifício, a construção do telhado, a aquisição do campo foram passos fundamentais no crescimento desta associação. Eu queria saber como é que se desenrolou esse processo todo. Houve momentos em que pensaram que não ia ser possível. Eu sei que houve um grande investimento também envolvido, já soube. Não sei ao certo quando foi o valor, mas acho que seria interessante também falarem abertamente sobre isso se quiserem. Pode ser o tesoureiro pode ser o tesoureiro agora a falar, então. Não muito, mas pode. Pronto. Não muito, mano. Também não se deve contar tudo, não é? Não se pode contar tudo, não é? Os papéis. Eu quando me convidou para vir cá em 2006, para fazer aqui compor o lugar do Jorge, pá, vais lá para ajudar e tal, mas o ajudar é sempre a mesma coisa, né? É para ficar, é para fazer alguma coisa, senão... Sim. pronto, E tem que haver um as pessoas objetivo já também. sabiam o que é que a gente pode dar, o que é que não pode. O 2006, 2007, 2008 foram 3 anos... Estava aqui, vinha aqui ajudar, mas a parte do futebol nunca me puxou muito para lá, mas pronto. Ia lá, mas era aquela parte mais para dar apoiar a malta e não sei o quê. Depois, de 2008, veio uma fatalidade, faleceu o Canar, em 28 de 12 de 2008. E disse logo pá, estás a ver, tudo o que eu fazia aí da parte logística não vai falhar aí. Da minha parte, podes contar comigo. E as coisas seguiram para a frente. Depois veio 2009, foi o primeiro evento que fizemos lá grande em baixo, com os MP3 e com aquilo do Gris, do carro. Festa da espuma. No ringue. Foi Não, uma essa festa. cá em cima. Essa foi cá em cima. Já foi depois. Isso é no segundo ano. Que deu 3 mil euros de prejuízo. Uma coisa mesmo brutal. Fizemos aquilo sem patrocínios nenhuns. Fomos no escuro, mas pronto, apostámos naquilo. Mas também faz parte. Teimosos ficámos lá para o ano. Faz parte da risca que é para Teimosos, aprender. temos O João que ir. Nuno foi lá ver os gajos lá com o carro lá a tremer lá como é que era aquilo. Disse logo, pá, aquilo é muito caro, pronto, a gente não vai apostar naquilo. Vamos, Íamos trazer umas coisas diferentes para aí. Não, aquilo não deu prejuízo. Foi um espetáculo. Não ganhámos foi dinheiro com aquilo. O prejuízo não deu. mas foi um espetáculo muito giro. Foi Sim, teve uma um coisa impacto fora na do terra, normal. Ninguém se Sim, sim, esqueceu, foi bem Cabe investido. algo assim para o teatro, foi muito giro. Houve muita gente que gostava de ter visto, Em perdeu, 2009 nunca mais. também fizemos lá em Porque eles baixo todos os anos inventavam no ringue. o... O 2009 fizemos lá em baixo também no ringue. Sim. Ou passámos por e depois cima já? passámos por cima. Não, A gente fez lá 2 Não, anos. já passámos por cima. Fizemos o 2006, foram-se a chover no domingo, não houve espetáculo nenhum, que era o kart que ia lá fazer o hip-hop, e depois montámos os trajes, tirámos, Mas montámos e houve uma, teve que sair. festa que também se foi chover lá no 2 ringue. anos, para aí, Não que a gente foi, fez não lá, foi chovia 2006. sempre. E subimos para cima em 2008. Fizemos o 2009 e o 2010, nos 3 anos. Eu já não, data 3 está anos aqui. ali. E tínhamos até depois o 2011, foi um ano, pá, foi bom e foi mau. Vamos falar aquilo, porque o 2011 foi bom e foi mau. O 2011 foi quando veio 3 fatalidades. Foi quando tínhamos a festa programada, o Pardal montou uma tenda na Marmeleira para ver os grupos que iam lá de cara. Se eram bons, se não eram. E depois marcámos aquele evento, que era o primeiro ano que íamos pôr uns plásticos na rua. Nunca os pusemos, nem nunca mais fizemos plásticos. E esse cartaz, tenho ali, era a preto e branco. Parece mentira, mas é verdade. E foi quando houve a fatalidade da sobrinha do Vítor, foi atropelada lá em baixo. Faleceu também o pai do Jaimito, que era o cozinheiro que costumava lá ajudar a gente. E depois não fizemos a festa, Sim, uma festa não fizemos. adiámos a festa, suspendemos. A festa da APA. Sim, não fizemos. Porque vai o pai do Jaime,
era o nosso cozinheiro e era o pessoal ali da corda. Ajudava E a sobrinha- também. E a Estava sobrinha, sempre né? presente. Estava sempre ali a malta, ele, a mulher, gente muito próxima de nós. Então, 2 eventos daqueles mesmo a sério e a gente cancelou. Não fez. Os gajos dos grupos perceberam. Não houve ali. Nesse ano até tínhamos agendado, o grupo vinha cá 2 vezes, vinha em setembro e depois vinha em maio, pelo preço simbólico. era MP3. O março, o que era o defesa. É porque a gente começou a contratar aquele grupo sem passarinhos, primeiro ano, né? Era com a gente. E o agente levava metade do dinheiro. Não devia ter levado nenhum. O gajo chegou aí às 3 da manhã, chegou um gajo ali num burro de carro ali abaixo e disse, olha, vinha aí para receber. Disse, para receber. Tenho que falar aqui com o Vítor. Mas este, para pagar, está quieto. Eu estava a trabalhar. Isto é uma então seca estávamos lá, o gajo todos só ali apareceu lá aí nos às 5 da jantares manhã e para tudo pagar. ali. Eu, quando levantava a cabeça, lá andava ele. Daqui a bocadinho já estava mais à frente. Depois vinha para trás. Eu disse, ganha calma. Tu querias ir. E depois quando eu perguntei ao gajo da banda, depois eles no fim estão ali, vão ali comer qualquer coisa, né? E depois o gajo perguntou-me, então quanto é que pagou? Depois houve a conversa. 3.600 euros, uma coisa assim, em 2005. Não, 2005 não. Mais tarde. Foi o primeiro ano? Não, 2008. 2008, pronto. Primeiro ano cá em cima, 2008. exatamente. Primeiro ano cá em cima. Ah. E o gajo está a levar 1.200 euros, uma coisa qualquer. E os outros 20 gajos que lá estavam, desde os gajos que montavam o palco do ferro, os gajos que cantavam, não sei o quê, esses 20 levavam 2.200. E o gajo apareceu no carro às 4 da manhã levava 1.200. Não, nós A fizemos o primeira primeiro vez lá em baixo. lá em baixo. Que depois eles é até nem parecido. conseguiu entrar para o ringue, porque aquela valeta, Não, foi lá o em baixo caminhão, primeiro. quase Até o Canana fez caía. uma extensão de palco, Bem, foi uma um extensão de palco 31. da Câmara para juntar aquele para dentro do ringue. E depois a gente, quando começa a hora do almoço, contratar, eles a quererem, ali mais ou menos àquela hora. a gente começa a contratar os gajos O fim da diretamente à manhã. banda e começámos a vir para preços muito mais baixos. Até esse ano, que o Carlos está a referir, em que os gajos vinham 2 vezes, vinham na época baixa, tinham ali mais agenda, né? Vinham 2 vezes por preço que a gente os contratou a primeira vez. Uma vez. Acho que começa a É andar ali. curioso estarem a falar sobre isso, vocês, e pronto, é patente, a competência que se calhar todos vos reconhecemos, vocês foram adquirindo com a experiência e precisamente com essas situações, quase em o tudo, não é? agente cobra mais dinheiro, no ano a seguir tem que se ajustar, a quase em festa tudo. deu prejuízo, Pois. foi uma aprendizagem. Sim, porque depois em 2009 já pusemos uns patrocínios, já conseguimos lá, já pusemos lá 2.200 euros salvo erro de patrocínio, já deu para compensar o pagamento da banda, não é? Sim, uma Mas pessoa o vai muito mais 2011, à vontade. voltando ali ao 2011, nós depois reunimos, quando foi essa fatalidade, é que foi a tua sobrinha ali uma semana, depois o Jaime foi logo na semana Bem, a um mês seguir, antes da festa foi, mais e ou nós menos. tínhamos as coisas preparadas, né? Depois reunimos logo na semana a seguir para saber o que é que íamos fazer. Não sei se recordas disto, estávamos Foi lá logo, em casa, estávamos foi- em casa do Carlos Fernandes, ou reuniu-se em casa de um ou em casa do outro. A gente reunia em casa do Carlos Fernando porque aqui não tínhamos condições. Não Sim, havia sim, telhado. Então a tortura do Carlos Fernando foi durante muitos anos a sala de direção. E também chegámos a reunir ali debaixo ali da entrada, ali do hall de entrada, porque era o único sítio onde se conseguia reunir. Que era ali, né? Sim, ao princípio foi. E estava lá nessa altura, estamos a falar em 2011, estamos em 2025, andamos para trás 14 anos, estava a tua filha, estava a filha do Carlos Fernando e Beatriz, mais a Mariana, e elas tinham menos idade, mas é assim, a idade deles é, querem festa, não é? E depois fecha a pergunta, o que é que vocês faziam? Para perceber também, não é só a gente a decidir, também temos que ouvir os mais novos, e ela, pá, eu não fazia, e não fizemos. Os patrocínios que estavam canalizados para esse evento, canalizámos para fazer para o BTT, porque tínhamos o BTT também incluído naquilo, e íamos fazer o BTT depois em novembro. Então fazemos o BTT, por exemplo, em novembro, pronto. Marcámos para 13 de novembro, lembras-te disso? 13 de novembro. Mais uma tragédia. Mas não foi a chuvada. Foi quando 13 de novembro. Foi quando caiu ali o prédio em frente da cobertura. Estávamos no dia para 10, 11, 12, 13 de novembro, estávamos a 9, na quarta-feira, reunidos em casa do Carlos Fernando para preparar o BTT. O que é que faltava? Não faltava aquele arralhar porque as bananas tinham que ser cortadas a atravessar, ou aos cubos e não sei o quê. E o pão, e fiambre e queijo. E depois liga a irmã do Pedro, pá, tens que vir aqui em cima, que aqui é uma parede lá, cooperativa, não sei o quê. E quem estava a perceber o que era, né? Arrancámos para cima todos, pá, quem é que lá estava? Mais uma fatalidade, um ex-membro da direção também, né? Sim. O Jaime, o Félix. E mais um problema, já tivemos que adiar a festa, não o fizemos, né? E agora temos o BTT daqui a 3 dias, como é que vamos fazer? Mais uma reunião. Nesse dia até foi logo decidido, porque estava lá até o Vasco, da Aninhas, da Ana,
E ele até disse, pá, estás a ver que vocês já adiaram festa, eu acho que isto não tem problema nenhum. Mesmo no outro dia, depois veio a família falar, pá, não, isto não vai haver foguetes, não vai haver nada, isto é um passeio de bicicleta. Eles já tinham percebido que nós tínhamos adiado a festa, não é? Sim, sim, sim. E, epá, façam isso à mesma. E pronto. Atribuímos o troféu com o nome dele. Atribuímos o troféu ao Jaime Félix nesse dia. Epá, por azar, nesse dia, cai um peso de água no domingo de manhã. Mas estava no invernia. Novembro, não é? Lembro deste e mais o Carlos Fernando à porta do mercado, que a gente fazia lá o almoço lá no mercado. Tiveram 20 minutos dentro do carro e eu agarrado assim às grades lá do portão, assim, então, bora! Estava aqui um peso de água, uma coisa mesmo escandalosa. 20 minutos ali à espera. Mas fez o BTT. Às 6 da manhã caiu um trovão. Caiu o trovão, não. Porque eu era 5h30, fui mais o Pedro André, o PA e mais o Hélio, que é o que dava o apoio na altura, dar ali às motas, ali à oficina, para eles arrancarem a fazer a voltinha do costume, para ver se estava tudo ok ou não, né? Chega cá o Hélio na Moto 4, a gente solicitava a Moto 4 ali ao Chambeta para levar, que era a única na altura que havia aí mais disponível, estava mais flexível, e o Hélio tinha a moto dele. Chega ali o Hélio e diz assim, epá, o PA caiu lá em baixo, eu nunca mais vi o gajo. Chega aqui o gajo todo arranhado, cheio de lama, pronto, mas aquilo correu bem. Pronto, vai-se não vai, aquilo depois acalmou o tempo e acabou por se arrancar à mesma. Pronto, o evento fez-se à mesma das bicicletas, só que aquilo foi intragável mesmo. A gente fez, foi a cartá-la mesmo. a gente fez 12 BTTs. 12 anos fizemos 12 BTTs. Fizemos sempre BTT. Erradamente, mais uma vez só se vai-se percebendo a pouco e pouco, né? Os primeiros 3 ou 4 anos era colado à festa. Agora imagina-te, no meio da logística, que vocês já sabem, numa festa, ainda ter um BTT. Ao domingo tens um BTT com marcação no terreno, retirar placas, que é um evento para trabalhar sozinho, como trabalhou a partir da sexta edição, a partir de trabalhou sempre sozinho. Pá, aquilo era uma carga, a gente todos arrotos. Fazer aquilo ao domingo era uma coisa completamente louca. E depois a gente ajustou e passou a ter uma data que normalmente era junho, né? Fazíamos ali no Defesa. Antes do verão, foi. Fazíamos ali no Defesa, maio, junho, ali mais ou menos finais de abril. Dependendo de outras festas também, jogávamos um bocado com... Então, passava o 25 de abril, depois fazia-se ali não coincidir. E ainda havia o futebol também nessa altura. Havia o futebol. Era complicado. O futebol era mais gastava mais que aquilo que dava. Quando vocês falam de futebol, estão a falar do futebol do futebol Rio. 11. Não, do 11. Futebol 11. Aquilo gastava mais, a despesa era superior à receita. Ora, se a gente queria fazer aqui uma casa a gastar mais que aquilo que ganha, não é possível. Então a gente teve que abdicar daquilo, teve que analisar para aqui. Então as festas e a feira que fazíamos, o dinheiro era para aqui. Não sei quanto é que eles gastavam no último ano, mas por exemplo, o último ano da bola, nossa, já gastávamos 5 mil e tal euros. Sim, não há vencimentos, era entre bolas, massagistas, inscrições, as bolas, gastava 5 mil euros. E a gente até era de quem, em termos das associações, e corremos aí o distrito todo, onde tinha mais gente, mas só que não chegava. Pois, sim. Não chegava. Então se não chegava não podíamos estar a gastar onde não o temos, né? Principalmente quando tinha um objetivo daqui. Mas eu, por acaso, ainda há pouco não perguntei. Esse objetivo surgiu desde logo de início do telhado, de reconstruir, da reconstrução. O objetivo era. Desde o início. Desde o início. Foi sempre da parte dele. O objetivo era, mas não havia dinheiro para isso. Tivemos que ir tentando juntar para depois ver. Não havia nem dinheiro nem vontade das pessoas venderem. Nem lá em cima nem aqui. Dos donos. Os donos. Não havia. A fatalidade do Jaime abriu aqui uma perspectiva que as pessoas começaram a ter algum receio do que estava aqui, cair amanhã em cima de alguém e a coisa... E então aquilo abriu-se ali uma janela. Os próprios proprietários dos edifícios devolutos que havia até aqui no Concelho de Santarém e até aqui na Freguesia de Alcanhões foram todos notificados para fazerem obra ou adotar daquilo de melhores condições, né? Porque se o outro já tinha aqui, tinha os anos que tinha, os outros todos podiam ter aqui também. Mas nós já tínhamos fechado o negócio com o campo de futebol em 2011. Mas ainda estava-se a arrastar. Não, nós recebemos aquela cartinha lá dos proprietários, por causa daquele contrato de arrendamento, e nós fechámos o negócio, depois teve-se à espera para fazer a escritura. Exatamente. Depois já tínhamos o negócio fechado e íamos fazer um empréstimo ali à Caixa Agrícola de 22.500 euros. Então, mas o campo da bola foi primeiro do que este. Sim, nós a prioridade era isto. A prioridade era isto. Nunca foi o campo de futebol. Nunca foi. Só que aqui não queriam vender. Houve uma janela. Surgiu a oportunidade do campo da bola. E a gente não quis perder. Eu por acaso tinha a sensação que tinha sido ao contrário. Assim que a gente agarra aquilo,
há abertura aqui, e pá, e agora? 22.500 euros. Agora é muito, Só lá para cima. só lá para cima, só para comprar. E foi empréstimo também? Sim. Foi empréstimo. Fomos ali E e a questão- atravessámos ali. Assinámos os três, eu, o Pedro e eu. Ou seja, também houve um comprometimento financeiro pessoal. Sim, Apesar de ser uma associação, Mas- houve um comprometimento Ah, pois, pessoal. completamente. Eles exigiram 3 pessoas. Éramos os três. Eles Nós exigiram éramos 3 os três pessoas a- e a gente assinou os 3. Assinar, foi No a segundo, despachar no e... segundo eu disse, espera aí, não, agora vamos lá os 12. Mas Exatamente. ainda não acabámos o primeiro, já queres pagar o segundo. Não, é só para explicar. No Espera aí. segundo vamos os 12. Mas E fomos. participou-se isso aqui à freguesia e o Presidente da Junta, na altura era o Esteves ainda, levou isso lá à Câmara, estava lá o Meita Flores. Assumiram um compromisso, nós até estávamos numa Assembleia da APA ali e ele vinha de uma reunião de Câmara e depois passou a essa gente, assumiu um compromisso de, entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, assumiam 50% desse valor, portanto 12.500 euros, 6.250 da Câmara e 6.250 daqui da Freguesia. Portanto, nós só íamos pagar a metade. Mas o empréstimo era feito à mesma, porque a gente não sabia quando é que eles iam pôr o dinheiro. Hein? A Junta pagou, foi pagando. Sim. A O que Câmara não. interessava era a gente garantir o Por negócio trás. e fechar o negócio. Pronto. O resto, olha, pronto, atravessámos. O da Câmara nunca cá Correu chegou, bem. mas não interessa, pronto, chegou de outra maneira. Era para pagar em 5 anos, pagámos em 3, praticamente. Sim, depois, em 2000, depois quando eles foram notificados os proprietários, tínhamos aqui este problema daqui, né? E eu tinha um problema aqui. Só problemas. Vizinho aqui com a coletividade, que estava aqui um depósito, estava a 14 metros de altura, Outro e ele problema. ou caía aqui para dentro, ou caía para dentro do meu quintal. E ele vê lá a senhora lá à casa, percebeu, olha, está assim nestas condições. Nem tinha noção que isto estava assim. A mulher tanto também já faleceu. E disse, você veja lá, você tem que se resolver. Pois, tem que ver, como é que há de ser e tal. Vocês agora também já fizeram negócio no campo da bola também, porque elas tinham uns laços familiares ligados também lá àquela parte. Ok. Pois, veja lá, ela bem que está assim. Mas você quer vender isto? Segundo parece, você acha que ia vender isto na altura. Tem que falar com os meus filhos primeiro. Pronto. Foi lá falar com os filhos dela. Depois eu transmiti isso aqui à direção, o que é que estava a passar. Aquilo foi ali em novembro, foi logo ali... foi depois do BTT. Estamos a falar no 13 de novembro de 2011, aquilo foi para ali logo na semana a seguir, a 20 de novembro. Ok. Aquilo foram 3 fins de semana. A gente reuniu 3 vezes por semana, ela foi falar com os filhos, disse que queria 25 mil euros para aquilo. Foi quando ela depois então me disse que a gente tinha adquirido o campo da bola já, não estava adquirido ainda, porque estava apalavrado. E depois eu disse, eu vou passar essa mensagem à direção para a gente depois falar. Ela como vinha todos os fins de semana, a gente reuniu durante a semana, depois disse, mas diz que pode ter uma atenção. Então qual é a atenção que pode ter? Baixou para os 20. E eu depois disse, a gente temos um negócio do campo da bola fechado, vamos ao banco. Como é que a gente vai pagar aquilo depois? E eu disse, olha, eu vou oferecer 15 mil euros à pessoa. E ficou assim. Ela veio cá no fim de semana, foi logo ali ter comigo, disse, então, o que é que decidiram? Olha, a gente não consegue tanto. Temos o campo da bola para pagar, vamos fazer um empréstimo, e nós já temos 15 mil euros para dar. Se vocês não têm mais, olha, vai ter que ser assim. Pronto. Vamos à caixa outra vez. Bem negociado. Aquilo negociado. ficou assim. Foi mais E bem o Pedro. cedido também. Não Foi é só mais bem o negociado, Pedro. também é bem cedido. Vai a 20 ou Também 21. precisavam de ceder. A 20 ou 21 de dezembro lá levar um cheque de calção de 2 mil euros só para sinalizar aquilo. E estava tudo fechado entre os 15 da direção. Quem tinha conhecimento daquilo, depois passou a ter o Presidente da Junta e passou a ter mais 2 pessoas, esta direção, que nós pensámos depois em fazer o tal jantar de agregação de fundos para a aquisição da sede, porque os eventos que estavam anteriores, estava para a aquisição do campo de futebol. As pessoas já sabiam que a gente tinha um negócio fechado com aquilo. No dia 31 de dezembro de 2011, o Pardal, o Pintacilgo, o João Diogo veio ali para uma faixa ali a dizer reabra brevemente. Né? Nós não tínhamos dinheiro para comprar isto, o que é que fizemos? Fizemos o jantar lá em baixo, lá naquele do meu pai, para a agregação de fundos, aquilo deu 8 mil e tal euros, e depois ele cedeu aquilo lá a gente 2 anos para fazermos lá os eventos, do Carnaval, os teatros, os bailes das Pinhas, tivemos lá 2 anos a ganhar fundos para pagar os 15 mil euros à senhora. Tínhamos dado o sinal de 2 mil euros, mas só íamos dar o resto do dinheiro quando fosse feita a escritura. A outra do campo da bola também não estava marcada, estávamos ali folgados e depois tentámos juntar as 2 escrituras no mesmo dia. A do campo da bola e a da sede. Conseguiu-se juntar as pessoas todas ali. Né? O gajo da conservatória diz assim, para uma festa de anos não juntam todos, agora para vir aqui para fazer as 2 escrituras aparece toda a gente. Mas pronto, aquilo foi assim um bocado engraçado.
Nesse jantar de angariação de fundos, quantas pessoas é que vocês conseguiram lá pôr a Eu cheguei jantar? lá há pouco 500. Umas 400 ou o que é que foi? Eu, para mim, punha lá 500. Chegaste por aqui em cima do telhado? Eu só punha 300. Este às 300 começou a ralhar. Porque cada Não conseguia lugar passar, é para uma sim. pessoa, não é? Não é para Depois ficámos ter no meio, pusemos alguém aqui, 400. ter alguém aqui, e outras 450 cavalitas. pessoas. 450. Mas pronto, mas aquilo população estava a dar aderiu. bué. 450 lá em baixo. Sim. A fila para entrar chegava ao cemitério. Não dava mais. A ideia era ajudar. Este era só buzinar-me de roda das orelhas, mais o Castro Fernando. É pá, cabem aqui. Não meteram um de 450 pratos. Se os meteram, eles têm que caber aí. Lembro disso perfeitamente. Estás a ver? Foram 183 quilos de carne. Ainda havia aqui o talho da vila, que era o Sérgio. 2 porcos. Ele transformou a carne toda que o porco tinha, aquela parte dos chifres, que foi em carne de porco à portuguesa. Ele transformou aquilo tudo em carne, pronto, bruta, pronto. 22 sacas de batatas, mais 20 galinhas, depois pedimos à população também. Epá, e a adega participou com 80 litros de vinho, houve aí uns produtores que também quiseram dar, mas epá, depois era demais também, estás a ver, porque não havia necessidade de ter lá tanto vinho, todos queriam dar, pronto. Certo, Eu, no meu ver, por exemplo, a própria população acreditou a quem estava aqui, estás a ver, independentemente de quem era, Nesse quem não. momento As vocês pessoas acreditaram. sentiram isso. Acreditaram, mesmo. O gajo, porque comprar 2 coisas, estás a ver, adquirir 2 espaços que já estavam há 40 anos para ser adquiridos, pá, não é fácil. Sim, sim. As pessoas já estavam Era um connosco. As almoço. pessoas acreditaram mesmo. Era a 5 euros. As pessoas estavam Era, connosco cinco- antes. Os E 5 euros depois do destes jantar. empréstimos. Os 5 euros de jantar era para quê? Epá, era um valor simbólico, não para castigar, mas dizer, pá, vamos pedir 5 euros e depois eles dão 10, estás a ver? Houve quem desse mais, não é? Vou tirar 8.000 euros de lucro. Um jantar a 5 euros é muita fruta, se fores ver. Com certeza. 400 Então não é? pessoas a 5 euros são 2.000 euros. Depois tiveste Exato. 6.000 de donativos e de outras coisas. Pá, que foi uma coisa à bruta, completamente. Não. A população sentiu Uniu-se vocês toda estavam em focados. prol As da pessoas APA, perceberam que estava 5 tudo- euros não é, pagavam tudo a para comer, nós. mas depois tiveram necessidade de ajudar, pá, mais qualquer coisa, percebes? E as pessoas ajudaram, claramente. Não ficaram apreensivos que a coisa pudesse dar para o torto, ou sempre tiveram aquela cena de isto vai ter que correr bem? A gente, não há quando hipótese? quando fez os empréstimos, sabíamos o que é que valia os nossos eventos, né? A gente já tinha a experiência. A gente de eventos fixos tinha o futebol, tinha a feira e a festa. A gente sabia que uma feira valia 5.000 euros e uma festa valia outros 5. Coisas diferentes, porque na feira faturas menos, mas tens menos despesa. Na festa estás sozinho, faturas muito mais, mas tens tudo às tuas costas. Aquilo para nós valia 5.000 euros. Portanto, a gente tinha ali 10.000 euros. E tínhamos na rua as cotas, tínhamos 100 e poucos pagantes, 1 euro por mês na altura. Portanto, a gente tinha ali 3 verbas que iam entrar. Sim, sim, sim. E sabíamos que na altura a última prestação que a gente tinha eram 300 ou 300 e tal euros por mês que a gente tinha que pôr lá todos os meses. Nos meses vazios a gente não os tinha, né? Mas na feira e na festa a gente conseguia pôr lá para depois ir Sim. fazendo o abatimento. Então era aí que entrava o Vítor com a gestão das contas, não? Exatamente. Não era só O eu, Vítor era o todos, dia a éramos dia. todos, O Vítor né? era o dia a dia, né? Para já a gente tinha que estar à mesa para partir a moeda. Para dividir aquilo aos bocadinhos. E depois porque para fazer o os do- pagamentos. o do- Mas o do- correu sempre bem. Não? O 2012, Tem um empréstimo para pagar em 5 anos. Pagámos em Pagou sempre em metade. 3, para aí. Metade. o Mais ou 2012 e menos. 2013, A população só podia estar do nosso lado. Então, se nós não tínhamos, quem tinha era a população, enfim, quem nos apoiava, O não é? pessoal, E tiveram sempre. em momento algum, junto hesitou. connosco. Estás a ver? O pessoal, em momento algum, hesitou. O pessoal da população. Na direção, vocês? na direção, Não, a direção população se ajudou a meteu. 200%. A gente sozinhos não era capaz de fazer. Nunca meti dinheiro meu, né? Portanto, Certo. não há aqui E o pessoal que estava connosco também nunca desistiu. O dinheiro foi as pessoas, através dos eventos, que nos foram passando. Portanto, não há aqui ninguém, não houve aqui nenhum mérito, chegasse aqui e financiasse isto. Portanto, a nossa competência era trabalhar para depois as pessoas reconhecerem e vir o proveito, né? E em momento algum, tanto no primeiro como no segundo empréstimo, as pessoas hesitaram. Pá, a gente preparava as coisas, normalmente éramos nós os 3, preparávamos as coisas ali numa reunião, mais coisas, e depois levávamos, pá, até PowerPoints a gente levava a explicar aquilo. Aquilo era vendido aos diretores, pronto. Pá, eu em casa magicava aquilo e dizia, pá, olha, isto está aqui aos T's, que a gente tínhamos uns T's, pá, isto é aquilo que nós, só vê imagina que aparece uma pandemia. Não naquele ano nem feira nem festa, e a Caixa, está bem, podia haver alguma moratória, mas não sei. Mas tínhamos que pagar, não é mesmo? E a Caixa nunca tivemos problemas com a Caixa. A Caixa recebia-nos, tinha ali umas condições melhores, nada a dizer sobre eles, mas Também a gente ajudaram, sabia que também tínhamos aqui davam- 10.000, mas tínhamos 10.000 para pagar naquele ano. E depois havia de ficar aqui o resultado, né?
A gente, quando saiu, não tinha dinheiro. O que a gente ganhou, enterrou aqui. A gente não saiu com dinheiro daqui. Mas em momento algum, alguém da direção hesitou. E a prova disso foi que eu, do primeiro para o segundo empréstimo, foi no segundo que a gente assinou os 12, 15. e disse, olha, vamos fazer assim. Éramos 15. Vamos fazer assim. A gente vai pedir isto, mas vamos assinar todos. E o assinar todos é pôr lá o nome. Um tem a mulher em casa, tem mais reverso, outro tem a namorada, filhos. Espera aí, isto é sempre lá pôr o nome. Ninguém disse, epá, eu assino um voo. Olha, Ninguém então disse. o que é preciso? É preciso passar ali na caixa e assinar. O João Paulo, 2 dias depois, diz ao Carlos, olha, não sei como é que vocês fizeram, já cá passaram uns 15. As pessoas acreditavam naquilo. Não houve ninguém e tinham legitimidade para fazer, não me sinto confortável com isso, até porque tenho a minha vida bem ou mal, isso pode-me condicionar, fica ali o nome, e eu não quero isso. Ninguém. São 15 vidas diferentes. E se calhar Ninguém sabe o que é que se passa em casa de cada um, se não é? calhar alguém São até... 15, não são muitas, têm as famílias acarretadas. Sim, Pronto. é Na isso. altura foi assinar Mas- letras. Pronto. E Mas se uma calhar semana alguém em depois casa, estava aquilo tudo assinado, não se é? calhar alguém em casa até passou por isso, mas eu nunca Pois. soube. Se passou, resolveu. Exato. E nunca deu parte fraca, entre aspas. E tinha toda a legitimidade ao Pedro. Epá, sou teu amigo, gosto muito do Exatamente. projeto, E a gente mas... tinha que aceitar, E a mas gente tinha que aceitar, não tem Claro. pá, nada. Mas foi uma prova, entre aspas, a nós. Estás a ver? União Às vezes também. acreditaram nisso. Vocês esquece. tinham Foi. união. Mas havia, então, se tinha-se comprado, então agora se ia pôr o telhado. Claro. Lá tinha que se pôr, né? Tivemos lá em baixo, 2012, 2013, o objetivo era a esse. fazer os eventos. O Alguns objetivo até era pôr o participaste, telhado, lá tínhamos no de trabalhar teatro para isso, também. não é? Já tinha uma aderência por parte das pessoas É. tremenda. A gente tinha as costas muito largas. As Nunca pessoas tivemos ajudaram sozinhos. sempre. Nunca Sempre bem tivemos, acompanhados. nunca tivemos medo disso. As pessoas, mas é curioso Sempre. perceber e mantém-se, as pessoas ajudam. Desde que elas tenham a percepção Exatamente. que isto aparece coisas feitas, e agora com as redes sociais, que na altura não era tão fácil, mas para nós acaba Sim. por ser muito fácil, nós pedimos, vamos fazer uma intervenção, fomos fazer uma intervenção lá acima, pedimos uma lata de tinta. Certo. Nem 24 Exatamente. horas, 2 latas de tinta à porta. Pois. As pessoas se É acreditarem espetacular. ajuda. Tivemos sempre ajuda e quando entramos aqui, como vocês sabem, para limpar isto, tanta gente cá passou para pagar cotas dos anos anteriores, etc., que muito nos ajudou, porque isto tem sempre, na vossa altura, não sei se não se estavam anulados ou não, mas nós temos sempre contas para pagar todos os meses. Sim, sim. É igual. Essas ninguém igual. perdoa, não é? A gente E dívidas se nós não tinha. as pagamos, a gente não eles tinha dívidas. cortam-nas. Tínhamos despesas todos os meses, mas não tínhamos dívidas. Quem Sim, saiu pronto. não deixou... Já não vou falar nas dívidas, Não. já vou falar da E parte em que isto já está a seja rolar, feita, a gente que é mais não- fácil. As dívidas São é as despesas, passado. as despesas Mas fixas. as pessoas ajudam sempre, vieram cá, fixas. pagaram cotas, deram donativos. Pois. Aquela caixa castanha, que já não sei se era do vosso tempo, mas que nos deixaram. Essa caixa faz dinheiro. As pessoas gostam dessa caixa. E Gostam nós lá- gostam lá pôr o não voto. podemos fazer mais do que agradecer-lhes Põem lá o e voto, empregar não é? bem o dinheiro Colocam. delas, que é o mais importante. Porque desde que o dinheiro seja Colocam bem o voto. empregue, eu acredito piamente que eles vão sempre ajudar. Sempre que podem, Pá, claro, se vocês obviamente. fizerem sempre um bom trabalho, têm sempre a população do... Foi o que aconteceu e é normal E ser assim. para nós temos sempre o apoio Se metem das o pé na pessoas. argola e as E mesmo pessoas nos começam a eventos. ver, epá, não. Mesmo nos eventos. Aliás, é uma coisa curiosa, é de tu, às vezes nos eventos achares que não vais ter certas pessoas que vão lá só porque vais dar. Tu vês que vão lá contribuir, que nem faz muito parte delas participarem Pois. daquele Sim, tipo de sim, eventos, mas vão. Vão lá, aparecem. Isso realmente, temos visto muito isso. Porque nós em 2014, quando estava aqui já as obras a decorrer, já estava aqui o telhado posto. Ok, Quando ok. nós fizemos o empréstimo e ainda estávamos lá em baixo lá com os eventos a O decorrer. primeiro jantar que a gente faz aqui, as paredes estão por pintar ainda. Sim, fizemos lá os eventos e nós fizemos logo o empréstimo lá, o empréstimo foram 28 mil euros para pôr o telhado, requalificação do espaço interior. O orçamento só era para o telhado, Estava os tacos Esse fora, foi estava o em segundo cima. para o telhado, para as paredes, para a casa de banho. Entretanto, o palco estava todo podre, sei pá, e agora? Fechou a Tem-se pôr o carecha do palco. palco. Então, e agora ao chão? Depois começas a fazer. E agora ao chão? Então agora ao Porque o chão estava daquele chão de cinema, não é? Estava como está o chão lá em Eu assim, cima. para- Com vocês pá. tinham o chão lá em cima. Sim, Arrancámos sim. os tacos e Vamos pôr estava. aqui as pessoas aqui a comer Agora, aqui como é com os pregos aqui e isto tudo inclinado, Pois, o gajo sim. está a comer, está só para aqui para o lado. Espera aí, fui ali à caixa, chamei aqui os gajos da caixa aqui e para eles perceberem, eles dizem, pá, vamos fazer aqui um jantar, mas não vamos fazer aqui um jantar aqui com isto, não é? Pá, então quanto é que custa o chão? 7.500 euros. Participaram com 5 mil euros. Portanto, A esses caixa? Sim. Esses 5 mil euros vieram a mais.
Vieram mais, pronto. Não Eles estava- também têm ajudado imenso Claro. à associação, não é? A não Caixa estava teve no- sempre, não estava no sempre do A nosso taxa lado. tem ajuda Sempre. imensa, é verdade. Os outros 2,5, houve mais um evento que se fez pelo meio e depois compensou. A gente aquilo. também só lá ia quando era mesmo preciso. Mas pelo menos as mesmo pessoas necessário. sentaram-se e comeram com aquilo direitinho, o prato não entornou Para fazer isto que aqui temos. Sim. Sim, a Da mesma chão. altura foi teto, paredes, chão, palco e casa de Mas banho. não estava pintado. Depois voltámos na a fazer altura não outro estava. já com isto pintado. Já com pintado. Com isto pintado foi depois... Foram vocês ter com o Presidente da Câmara ali uma festa dos... Vamos buscar o Presidente da Câmara, veio um evento dos caçadores e a gente, a meio do evento, Vendo os sacou para caçadores aqui. ali Já embaixo, na estamos sede a deles falar agora. do Presidente Ricardo Ricardo. Gonçalves. A meio do evento enfiámos-o dentro do carro, foi mesmo assim, está este carro aqui, vamos só ver ali uma coisa. Entrou dentro de carrinha, chega aqui, está o Vítor e o Carlos Fernando. Estava eu o gajo Fernando lá passar pendurado ali em cabos e cima, não sei passar quê. cabos e... E ele diz assim, epá, tenho, não quero mentir, mas... Veio à realidade. Tem 15 mil euros, Foi- acho que foi assim, tem 15 mil euros ali para a Romeira, Precisamente. não vão 15, só vão 10, vem 5 para aqui, limpinho, e vieram. Epá, aqueles dias de sorte, a gente teve a Passado pouco tempo já astúcia de o estava na trazer conta. aqui, mas E aí dava se a jeito. gente não passa lá, não se Olha, tinha percebido aquilo e aqueles Que ele 5 estava iam lá. para a Romeira e É foi verdade. assim, ele disse, epá, vou tirar 5. A astúcia e a coragem de trazer. Isso foi dentro do carro, isso um acelerou, outro fechou a porta, Estava foi, cheio de foi pressa, tipo mas rápido. pronto, bem, Pá, mas eu tenho que ir embora, pá, vamos só ver ali uma coisa. Pá. Tivemos sorte que isto estava já com um bom aspecto. Estes gajos estavam aqui, e foi um domingo, estavam aqui a trabalhar. Um escadote, outro não sei o que, aquelas tonteiras destes. Estavam a Estavam passar encoirados aquelas no- fluorescentes, estavam estavam empedurados. os E o coisas- gajo, gente, eles não estavam deram aí- para gente. Eu disse, estes gajos estão a trabalhar, pá, esquece, isto é Bortola, estes gajos estão aqui ao domingo a trabalhar. O gajo apreciou aquilo. E é nesse momento que ele diz, epá, estão aqui, eu podia não ter dito aquilo, podia ter, chegava na lá e dizia ao realidade e secretário, percebeu- epá, olha aí, vamos lá percebeu tratar que tinha disto. que ajudar, O gajo pronto, disse assim, tinha que ser olha, assim. Estão lá, estão 15 mil euros para entregar à Romeira, uma coisa qualquer, não sei o quê. Veio 5 para aqui. Claro que isto depois não é de boca, lá ele teve que protocolar, teve que ir à reunião, E mas nós, ele nós esperemos que ninguém da Rameira veja este podcast. pode ver. Vocês cortam. Não tem problema Isso nenhum. foi transparente. Pode ver, Estou a transparente. brincar, estou a Não, brincar. aquilo não foi depois lá. Mas aquilo lá nas reuniões deles estava escrito. Claro, Sim, ele, sim, depois, ele disse vai ter que ir à Assembleia, foi à Pois, Assembleia, foi exatamente. explicado, mas não ia Não se é a de gente não qualquer traz maneira, aqui. não é? Claro. E anunciou depois publicamente aqui no jantar onde assumiu depois esse compromisso. Nós esses 28 mil euros que pedimos foi para pagar em 8 anos. Datas E pagámos em esquece. 3 anos aquilo. Pois. Foi. Nessa altura que ele disse, pá, está na hora. Pagámos em 3 anos aquilo. Se a E população gente- não estivesse connosco, se não nos ajudasse, há uma vez a gente conseguia tinha pagar em hipótese. 3 anos. Nem a Tínhamos gente, hipótese, nem a não é? gente se podia atravessar, a gente tinha que ter uma... Tínhamos festas que davam dinheiro, mas tínhamos outras que mais valia a gente ter Não dava. ficado em Mas casa depois e não surgiu ter. o problema assim. Mas tínhamos que as fazer. Ele deu os 5 mil euros para pintar isto. Alguém tem que ir pintar aquilo, não é? Não vamos agora pagar alguém para vir pintar isto. Como é que fizemos? Opá, teve que ser. Vamos falar com 2 pintores que senão... Não falavam um com o outro. Um vinha de manhã, outro vinha à tarde. Um pintou de um lado, o pintou do outro. e o Tó. É sim, qual é o problema? E a gente vinha à noite para nós andarmos para o outro lado. Não é preciso ir andar com aquilo para a frente. O Tó vinha de manhã, o outro vinha à tarde. Eles vinham desencontrados, um pintou de lado. Os baldes estavam a meio, gastavam dali, um pintou de lado. Um vinha havia às 6 da para- manhã, estás a ver? O outro vinha logo Isto não vai vinha só passar às para 10. não. Vai, vai. Não tem Esquece problema. lá, isso agora. Não tem problema. Não tem problema nenhum, é verdade. Eu estava dentro do saco plástico. Epá, eu vou lá, mas eu não... Pá, tu vais de falo manhã, com o vais gajo. à tarde. Eles tinham era que vir. E a gente à noite empurrava os andaimes. O gajo chegou ali, E também, mas os pintores vieram também para o Bola, bordo. bola, bola, bola. Bora, a gente deu a tinta, eles eram mão de obra. Isto não se Porra, pinta em... Eles andaram aqui, o quê? Mais duas semanas. pessoas Ah, e veio o para Zé. o Veio o rolo Zé de quem ajudou. Eles também Zé já Graça, ajudavam, já iam escutador. às festas, já. Epá, estavam, mas fazer pronto. aqui os contornos também aqui do Risto, ali, dar ali um toque nas sancas também ali dos Pá, era tetos. por causa destes rixos, tinha Daqueles mais mão de gessos obra, não era à que ali direita. estava, ele também era sócio, depois também quis ajudar em alguma coisa, então olha, vais fazer os tetezinhos daquilo. Que é para... É pá, que vai dar um bocado de trabalho. Então, o que é que has de fazer? Sem trabalho nada se faz. A gente teve a sorte, tinha o Canana. Infelizmente depois, olha, Sim, sim. mas ele tinha aquela coisa de... Ele bastava abrir a boca, dizer que precisava e as pessoas... Pronto. E o Carlos é um bocado isso. Por isso é que o Carlos, quando o Canano morreu, Carlos- disse, pá, atenção que eu assumi isso. E aquilo foi sempre, que é aquele O registro. Carlos tem este É da registro, esta logística, coisa, aquela coisa. da logística e fala com as pessoas e as pessoas percebem o que é que ele quer, não é de qualquer maneira, tem um fundamento, não é? Mas sou um bocado bruto, mas mesmo assim faz parte. É, mas faz parte, se não fosses bruto, se calhar não, também não O dava. Canano não é? nos Porque 15 dias da ficava- festa não trabalhava. O O gajo não Canano é trabalhava. fogo. O gajo abria, tinha uma Renault Express, abria a carrinha, aquilo era uma fábrica lá dentro, de tubos e tudo e mais alguma coisa. Parafusador. Isso é pá, o Canano, então mas 15 dias sem trabalhar, deixa estar que eu já falei com o meu patrão, em Que é princípio não ele? há problema. Ele e o Pereira, os dois. Não, virámos aquela parte do parte da cozinha, aquilo era tudo em taipais e madeiras e bancadas de madeira e mesas de madeira. Virámos aquilo com inox. Alguns ainda estão aí, né?
Eles estão ali em baixo e virámos aquilo para o inox porque, pá, nadar de outra maneira. Ou pediam um ferro velho, pá, traz uma bancada, ou traz o tampo, pá, só traz o tampo, que a gente arranja aqui uma bancada, corta-se aquilo. Aqui, por exemplo, aqui o gajo do café, o Nuno também deu aqui, também 2 balcões também, que ele traçou dali, também vieram para aí. E o Tonho, coisas de E a gente aproveitava. A gente aproveitava tudo, estás a ver? Aquilo era de improviso. Havia sempre um problema, depois quando era para montar. Então como é que se monta? Isto é sempre igual, o espaço é o mesmo. O gajo do insuflável, que era o Francisco, também já morreu, estás a ver? Vinha aí, isto é sempre a mesma coisa. O lugar é o mesmo, a carrinha é a mesma, os gajos é sempre os mesmos. O gajo do som era o mesmo, que era o António Zé, isto não mudava nada, né? Equipa vencedora na semestre, não costumam dizer. O pai do Jaime, que já morreu. O pai do Kiko. O pai do Kiko. O gajo dizia, Jaime, vai lá ajudar a gente. Tá bom, então olha lá, o que é este ano? É carne assada, margarida e MP3, que eram os 3 primeiros 4 anos, vinham sempre aqueles. Margarida era carne assada é o que a gente vendia. Karaoke. Margarida era o karaoke e era o MP3, veio. Pronto, eu dizia, Pedro, desde que seja carne assada, margarida e MP3, conta comigo, certo? Tá, okay. Não falhava nada. Não, mas por exemplo, a parte também da escritura, a gente fomos lá fazer a escritura lá ao Piarça, foi feita no mesmo dia. E o Emanuel Nunes ajudou a gente nessa parte, aquela parte burocrática, o solicitador, pá, também não cobrou nada. Pagámos o almoço ao homenzinho, ali lá, depois parámos em Almeirim, fomos lá almoçar, o Vítor trouxe no carro dele, eu vi mais o Pedro. O Vítor chegou lá e vinha para o ar. Acho que o homem nem queria almoçar, já. No meio daquilo tudo, quando foi a assinar aqui a parte da escritura aqui da coletividade, as filhas da Dona Fernanda não tinham lá as declarações de... não é as declarações, as procurações dos maridos. Estava um papel, qualquer coisa. Mais um problema. O conservador também vai assim, não tem problema nenhum. Tragam lá isso depois do almoço, isto fica aqui num apêndicezinho, a gente depois toma aqui nota disto. E elas foram a muitas vendas e vieram aos Chadeiros e afinal aquilo estava dentro da mala, fizeram uma viagem em vão. Que aquela confusão toda, as procurações estavam dentro da mala. Epá, foi um bocado engraçado aquilo. Essas partes burocráticas são sempre lixadas, falta sempre qualquer coisa. Falta sempre qualquer coisa, é verdade. Não, são pessoas que, por exemplo, que colaboraram com a gente nessa parte de ajudar a fazer isso e pá, são sempre, podem não gostar de ser faladas, mas são sempre pessoas que têm que ser sempre lembradas, estás a ver? Tal e qual que eles já não estão cá, que já se foram e colaboraram outras coisas. Estão sempre lembrados, E então. de certeza que depois também fica... Porque as pessoas já não têm noção como é que as coisas aconteceram, não é? E de certeza que nestas conversas ficam também muitas pessoas por lembrar ou que ajudaram imenso também. Mencioná-los todos, mas claro. eu pessoalmente deixo o meu agradecimento a todos que colaboraram aqui, não só aqui, como lá em cima no campo da bola, tudo o que puderam fazer. E aqueles que ainda podem fazer mais. Sim. Nós podemos fazer parte de uma associação, todos nós fizemos, mas isso não interfere com a nossa vida, vai continuando, vamos tendo trabalhos novos, filhos, a vida vai passando e como é que se depois gera tudo, como é que nós continuamos a ter tempo para isto quando temos depois uma criança a gritar e a berrar e a precisar de atenção, ou temos a vida a acontecer e não podemos dar tanta atenção aqui, como é que se vai fazendo essa gestão? Eu não posso responder isso. A parte que me toca... Não é só filhos, estamos a falar de trabalho, mais intensidade de trabalho, menos tempo, menos vontade, ou foi sempre a mesma vontade? A questão é, sempre houve aquela vontade de vir cá, isso desde o início, a mesma. Depois era sair do emprego e tinha sempre qualquer coisa, Para fazer. ou tinha que ajudar o meu sogro no café, ou vinha para aqui, ou ia para a bola, na altura... Ao princípio estava na bola, na época da bola era assim que partia onde é que estás a crescer? E a miúda cresceu, teve que crescer, eles crescem, e a gente foi fazendo a vida, trabalho normal, reuníamos aqui uma, 2 vezes por semana quando tinha que ser. A minha filha tem, ela cresceu. Quando eu tem 11, eu quando saí em 2017 ela tinha 3. Nunca senti e... Tenho que agradecer isso à minha mãe, à minha mulher, à minha irmã, que sempre só alguma coisa ficavam, mas eu nunca senti que não tivesse tempo para vir para aqui por causa disso. Porque estava bem equilibrado, sim. não havia problema. Agora, se me disseres se eu tive os 12 anos aqui com a mesma vontade e com o mesmo querer, não. E não é só isso, é as coisas que tu abdicaste também para vir para aqui. Mas isto também me deu coisas que eu não tinha... Se não viesses, se não viesses. certeza. Essencialmente os amigos. Porque as instituições, eu passo, as instituições ficam. E o que fica comigo é os amigos. Conheci mal o Carlos, conheci mal o Vítor. Da direção, se calhar, eu quando escolhi pela competência e por alguma coisa. Porque queria formar uma equipa que tivesse
consegui tocar nos vários sítios. Não conhecia o Zé João, hoje é meu grande amigo. Não conhecia o Pereira, não conhecia este, não conhecia o Carlos. Conhecia o Justino, o Jorge, da Mariana 7, um pouco mais. Portanto, aquilo que eu ganhei aqui foi amigos. O resto é reconhecimento. E a história faz-se no fim. Eu disse, pá, a história a gente passou lá. Isso é no fim. No fim, a história faz-se no fim e é ao fim de uns anos. Agora está a arrelar. Agora, se me perguntares se eu nos últimos... Por exemplo, o último ano para mim já foi manhoso. Estava desgastado, começou a haver brigas até entre nós. Eu já dizia qualquer coisa e a pessoa já não me respondia com aquela coisa. E não era uma ordem, era... Já havia ali castigo. E eu disse, pá, isto está-me a começar a castigar. Portanto, antes de eu deixar, eu disse há bocado, antes disto me começar a castigar e de eu começar a não gostar disto, vou sair. Porque senão vou criar uma briga com um gajo que eu tenho uma amizade tremenda e que fiz aqui e agora, pelo mesmo motivo que eu consegui, vou agora perdê-la por causa disto. Não, ao contrário. Não dá para trás. E não foi com ninguém especial. Havia já ali algum desgaste. E se calhar dos outros, até também para comigo, eu estou a falar do meu para com os outros, havia ali já desgaste. Portanto, está na hora. Isso é que eu disse, atenção. Agora, nunca sairia daqui com coisas para pagar para deixar aos outros. Essa era a premissa. Se não tiver dívidas, isso é limpinho. Vou embora porque o trabalho está feito, não passo nada, passo paredes, a gente só passou paredes, a gente não passou dinheiro, passo património para trabalhar. E a gente 5 mil euros? Está bem, mas dinheiro de 5 mil euros... Não é mau, 5 mil euros para gastar. Pronto. Ficaram 5 mil euros. 5 mil euros dá para muita coisa, 5 mil euros, mas a gente gastou em obras e aquisições de 100 mil. Portanto, 5 mil euros, quando a gente depois faz a coisa, 5 mil euros é bom. Quem não os tem, não os ganha. Mas quem gastou aqui 100 mil que não tinha... Era um plafond para quem viesse a seguir. Quem gastou 100 mil que não tinha, 5 mil euros para pagar as despesas correntes. Era para deixar para pagar para quem entrar. Se fosse Portanto, necessário. por isso é que eu disse, o desgaste já era grande. E então, sim, não temos dívidas. Está a começar a doer, sai fora. E o que é que sentiram quando saíram? Eu dever cumprido. Desligaste? Dever cumprido. O Carlos, todas as semanas, então há reunião hoje. Isso era com o há João. reunião, está zero, completamente resolvido. Saudades, depois passámos aqui momentos difíceis, em momento algum, disse assim, tenho que ir lá, ou vou tentar juntar a mal. Esquece, eu não vou. Mas vamos fazer uma direção. Comigo não. Mas ainda falaram sobre isso, então? Eu não. Zero. Não equacionei cimento nenhum. Uma coisa que não se cobrava, não se cobrava a ninguém era se faz muito ou se faz pouco. Cada um fazia o que fazia. E todos trabalhavam, todos chegavam quando era as festas. Não faz 10, não é por fazer 20. Chegava mais cedo, outros chegavam mais tarde, não dava para chegar tudo ao mesmo tempo. Aquele ditado que é, o trabalho do menino é pouco, mas quem não o estima é louco, ou uma coisa qualquer do género, e aqui é verdade. A gente diz que não há ninguém, porque se levarem só os baldes do lixo para a rua, que se não for eu, já está bom. Já está bom. Qualquer ajuda aqui é sempre preciosa, seja ela qual for. Eu também colaborei convosco durante alguns anos lá na associação, não foram muitos, acho que foram 4. Mas a percepção que eu tinha já na altura era que vocês eram amigos de longa data desde a juventude. E agora nesta conversa realmente foi algo que se foi construindo. Era desde a juventude, porque ele tinha 28 ou 30 anos, eu tinha 35, era desde a juventude. E agora, a diferença era grande, não havia história para trás. Exatamente. Não havia história para trás. Sim, mas eu também achava que havia história para trás. Eles tinham... Eu sabia que a história tinha começado aqui. Naquela altura eles tinham futebol. É giro saber que a história começou aqui, que a vossa história começou aqui. Havia conhecimento, eu conhecia o Carlos, mas o Carlos... Está bem, mas não havia uma amizade que há hoje. Tu conhecias o Carlos, mas eu nunca conheci vocês sem o que têm agora. Nós conhecíamos a relação tem os elementos da direção que é brutal, foi feita aqui. Exato. Assim como nós também já começámos a ter aqui amizades que não esperávamos, e isso foi aqui que elas tinham que crescer. É aqui. É o grupo, depois é o amigo de quem está no grupo também vem, começam-se a conhecer. Eu acho que isto faz encontrar pessoas de estilos completamente diferentes, isto é engraçado. Por exemplo, nas festas, nunca nos iríamos nas festas era engraçado. Na altura de chegar às festas, para servir jantares, naquela altura em que tinham que lá estar todos, eu dava com 10 rapazes e 10 raparigas, não conhecia de lado nenhum. Trabalho do Carlos. Só que a ajudar. Porque ele está aqui e conhecia os filhos dos sócios. E envolvia a juventude. Ele lá está, com o jeito dele, obrigava, ele não podia. Amanhã tens que lá estar. E pronto, as pessoas apareciam. Houve espetáculo, os miúdos apresentavam-se com vontade de ajudar. E eram poucos sempre. E aquilo correu sempre bem. No outro ano, podia haver um ou dois que não iam, mas apareciam mais 3 ou 4. E podiam para ir outra vez. Uns não podiam ir,
mas no outro ano a Alguns- seguir já apareciam. É uma maneira também de envolver as Pá, pessoas. e envolvia, conseguia criar esta coisa nas E as pessoas. As pessoas pessoas sentiam gostavam. aquilo. O 2013, acho que foi 2013, ou 2012. Lembro desse dia que a gente estava lá na festa, o gajo Fernando tinha que pôr a miúda lá acima. Aveiro. O gajo veio a correr por aí abaixo, ainda para comer um bocado de bolo. Mandou-se Foi ali depois do lá. almoço, Recordo. foi. Hã? Tinha ido depois do almoço. Foi, né? lá um pai, uma chica e tal, até para lá acima, a Aveiro pôr a miúda, mas ainda vês, vem para baixo ainda, vem para baixo ainda. Às vezes chorar o caminho todo. A miúda ia para a universidade. Coisas que a gente faz para querer estar Sim, dentro sim. do O grupo e não grupo perder. era muito forte. Era. A gente tinha um grupo brutal. Foi afinando e aquilo quando São afinou. coisas que a gente olha para elas. Aquilo quando afinou, babau, aquilo era. Sim, e como é que vocês, já agora tenho curiosidade em saber isto e sobre umas histórias, como é que é mau, funcionava ou é bom? as vossas reuniões? Já ouvi falar numa coisa que envolvia um queijo, uma história que envolvia um queijo, que alguém trouxe um queijo e não se O queijo já cortou, lá estava. não se cortou o queijo enquanto as coisas não se Ah, isto era resolveram. este, Isso isto era este a esquece lá contar isso. dinheiro. Isso primeiro tem que se trabalhar e contar o dinheiro todo. Depois no fim é que se vai comer e que se vai Pois. coisa. Então, As reuniões- queriam as- parar a reunião a meio para ir comer. Não, tem que se acabar isto. pá. Começava-se a comer e ver, nunca mais contava o dinheiro. O dinheiro crescia. O dinheiro crescia. Pá, não. Não, mas como é que funcionava as reuniões? Havia um moderador, todos falavam, como é que vocês funcionavam enquanto A grupo gente, nas reuniões? a gente falava, todos falavam. Mas havia ali uma linha que a gente tinha e a gente distribuía tarefas por todos. E nas decisões, que também todos decidiam? Em caso de dúvida, Era não democrático. unânime, votava-se. Era A bom. coisa que a gente tinha era quem perdia, entre aspas, a coisa, se fosse de outra opinião, ia com que ela ganhava. E nunca disse, então vai para lá tu, assim não faço. Não. Vamos fazer desta maneira ou daquela. É unânime, certo, passa. Não é unânime, vamos votar. 6-4. Os quatro que ficaram com a opinião que não venceu, estavam com os outros e nunca deixaram de ir. Nem estavam ali a roer ferro. Pois. É a única maneira, né? Senão não É os contrariados com gosto. Toda a gente tem As contrariados ideias, com gosto. as ideias Não era contrariado. Tudo era Deve ser votado. tudo O Paulinho- igual, né? Aceitar a opinião. O Paulinho sabe, o Paulinho estava na direção, sabe? Aquilo era tudo votado. É dar A as gente só não opiniões discutia uma coisa. e Sempre. válidas e Só, conseguir votar. só corria Pronto, mal democraticamente, se né? desaparecesse alguma folha do caderno do Pedro. Porque pois o tinha a Pedro folha já anotava do- tudo e os nomes das responsabilidades. Eu tinha a folha, aquilo era um checklist do ano anterior, aquilo no ano a seguir partia dali. Correu mal isto e isto. Olha, este ano como é que é? Deixa estar que atrato. Vamos alterar. Segunda-feira, vamos fazer. sexta-feira. Picado, tá, tratado, acabou. Pá, a única maneira da gente ter de motivar, para mim, mas isto é em tudo, é atribuir responsabilidade. Porque tu se atribuis responsabilidade, primeiro libertas-te a ti. Segundo, envolves o outro. E o outro, se aquilo falhar, sente isso. Mas se conseguir, está contigo. Nunca mais larga aquilo. Ora, Sim. o mais fácil é dizer assim, deixa estar que eu trato. E tu de repente tens tudo em cima de ti, o outro está espetacular, não me atribuiu Não tem nada, nada. mas também Sim. se aquilo herdeiro, ele não pediu a mim, se tu lhe entregares a ele, está espetacular. Sim, E, sim. E fazia parte, porque senão A gente não era divide- só dois a ou gente três que dividia tinham tudo. que... Claro, todos têm. Era, A gente é, dividia é tudo. natural que há sempre mais dois ou três, se calhar, que fazem mais coisas, mas a distribuir Tem que por ser todos, todos. todos Mas têm. essa A gente discutia, distribuição- a gente discutia o preço, a receita, Ei, tudo e mais discutia. alguma coisa. Só não discutíamos o que é que cada um fazia na feira ou na festa. Estava de tal maneira, nunca eu disse ao Vítor, o que é que vais eu fazer vou este ano? O fazer? Vítor sabia que era das mesas, eu sabia que era da caixa, o Carlos fazia tudo. Nunca Pois. houve, o Paulinho era da caixa, nunca a gente disse assim, olha, quem é que vai para a caixa? Não, zero. Ok, toda a gente sabia Estava que era daquele. esquematizado. Estava completamente solto. O estava resto, correto. se era batata frita a 10 graus ou a 7 ou 8, isso era o pormenor. Era Sim, contas sim, sim, então era esquecer. Já era o speed é que era. Agora, o que é que cada um fazia? Zero. Estávamos lá todos, o tempo todo, ou quase, Quase o tempo Ou todo, quase. pois, mas praticamente muitas horas. e depois era aquilo. Era sempre uma carga de trabalho para montar a feira. Montar a feira, principalmente. A feira não, a festa. A feira era Era a a junta feira, que a festa era mais montava. complicado A porque festa era éramos- complicado. Montámos o toldo, Era uma aquela, briga aquela sempre. rede, 12 anos, nunca soubemos montar aquilo. No ano a seguir, uma vez. Nunca estava bem montado. Não é assim. Era ao as contrário, redes, pá. era as lonas, Para onde era metes aqui uma os pedra, ferros. quando isto acabar, É, pá. metes uma pedra daqui e fica marcada. Quando era mandar para o chão, vai pedra, vai milar, vai tudo. Ninguém quis Aquilo era saber. sempre igual. No ano a seguir, um dia para Do lado montar da aquilo. cozinha era sempre igual, só que eles já percebiam aquilo.
Mas aparecia este arralhado. Não estás a ver? Mas era engraçado, pronto. Paulinho este ano também sofreu isso, e assim tem calma, que isso a rede acaba por lá chegar ao fundo. É. Se não chegar essa, há de chegar outra lá. São episódios Mete uma por engraçados que cima um gajo da passou outra, por não isso. te Não, pá, a lona era sempre a mais-valia porque quando era Por causa da na chuva. festa, Pá, o foi setembro às assim, vezes era ingrato. vocês deixaram isso, estes gajos quiseram forrar tudo a lona, e estava a ver que tinha que meter lonas na vertical também. E eu disse, mas isto é o quê? Uma barraca que a gente vai aqui montar? Ou... Era um bunker. Calma, que se isto chover... Era um bunker. Por Estás a cima, ver? Íamos matando as nossas cozinheiras lá dentro, que aquilo não passava um bocadinho de vento. mas por Que cima, estes gajos quiseram forrar aquilo tudo, estava a ver que a gente ia colar Não foste aquilo tu que tudo fizeste também. um bunker ali na praça? mas Primeira- foi, a isso primeira foi festa. a primeira e a segunda, não foi? Eu não Primeira- estava lá nesse A evento. primeira Mas a feira lona que a por gente cima faz, tem que ser. a primeira feira que a gente faz é Eu não, naquele não recanto estava da lá. praça, naquele pequenino. Lembro-me tão bem dessa. Primeira. Estava Então, torto, Lá em era. cima, que havia um bar lá em cima no Triângulo. quem era o Sim, mentor sim. daquilo? O Carlos da altura era o Canana. O Canana Barracas e Pladur e perfis, aquilo quando abria a carrinha, aquilo só tinha a porta para entrar, de resto não se via. E o nada. mais importante, Era tinha, só- tinha o Simão era- domado. Do Porque o Madíssimo? Simão Sim, permitir sim, uma sim. coisa dessas... Exatamente. Esquece. Quando Ele ele era, entrava, ele era oh, o mano, está barbequim tudo bem. e os parafusos autorrescantes. Aquilo era... Esquece. E então ficou sempre a montar barracas, sempre foi forte. Mais um também que foi, também, que era o Caniço, que foi lá fazer o esgoto lá para o lava-loiça, estás a ver? Também, Como é que também agora ajudava. vou morar a correr para aqui para cima do Simão? O ponto assim, tinha que correr para o outro lado, estás a ver? Aquilo estava assim, mas tinha que correr para trás, né? Senão o Simão era só ralhar por causa de água estar aqui em cima da roupa. E Aí corre- o Caniço com os canos passar aqui lá para o outro lado, aqui ir atrás da praça. E a cara, Mas assim, aí nem me tinha lembrava razão. do caniço. Compraram 6 Também, barris de Imperial também. para 3 dias. Mas é curioso. Foi pois. Foi a direção anterior. Já não foi? Não, Foi. foi o João Artur. Comprou 6 barris para 3 dias de festa. Ao meio-dia de sábado já não tinha cerveja. Pois né? está Tudo bem, bem. então. Ao meio-dia fui buscar Vá lá, cerveja. vá lá, e der durado até o meio-dia de Fui eu sábado. com ele a Acaba rebanhar por buscar começar tarde. 12 barris na calhar carrinha estava do com meu medo avô. que aquilo Naquela Toyota não aparecesse Hilux ninguém, que ele tinha. talvez. Teve que lá deixar um cheque de calção. Quem? Teve lá deixar um cheque de calção. Olha, foi quando começou a sair a Santa Vita, a sangria. O homem vai assim, epá, levem já isto agora, pá. Levem uns barris de sangria, que isto agora está aí na moda, pá. Levem a máquina. Não. Ele já foi um crime para deixar lá o cheque, quando mais agora para trazer a máquina e os barris. É o quê? Este ralhava muito porque tinha que andar a correr sempre muito e não sei o quê. Houve uma vez que houve lá uma falha lá, alguém que não esqueceu-se de marcar lá uma mesa e depois faltou uma mesa. Ah, isso foi para o fim. Que era para o Jorge da Terezinha e para o Gonçalo Carta, né? Era um 9. Assim, não havia mesa, então o homem marcou a mesa. O Carlos Fernandes esqueceu de escrever lá na folha que queria uma mesa, né? Já tínhamos 290 lugares, né? E dizes assim: eu vim aqui em cima buscar uma mesa, eu estava meio Então, da mas isso não velha. era a mesa do João Nuno. Não, e dizes assim: estás a ver? Então já é a segunda. E diz o Vitor assim: estás a Tu ver? tinhas uma história comigo que Metes em estás cima numa do mesa. palco. Não foi? Metes em cima do palco. Que a gente vai lá acima do palco servir os gajos. Estás a ver? Eu não tenho a culpa que vocês não escrevam as coisas, então. Pá, também passa, As pessoas tanta estão a gente, olhar, estás a ver? tanta gente, há Passou coisas lá, que né? passam. 300 lugares, metíamos 300 lugares ali na feira, não é? Não é brincar, é depois as gajas E virávamos alguns. Foi. E normalmente as Mas pessoas pronto, vinham isso sempre faz. àquela hora das 8 horas. Sim. Mas antes Até a hora de jantar normal. já lá estavam os outros que tinham acabado de lanchar ou estavam a pegar o tempo do lanche com o jantar. Pois. E depois aparecerem O Pitão aquelas deve ter pessoas. sofrido. Quem? O Alberto, O Speed esteve lá desde o primeiro dia sempre. Coitado do Speed. Não havia bifanas sem ele. Os 12 anos. Não havia, Os nem 12 havia anos. a APA também sem ele. Pá, faz parte, cada um no seu, cada macaco no seu galho. O Speed estava na dele. estava no cruzamento lá ao pé da igreja. Liga-me ele: estás a vir? Não há aqui sal. Não há aí sal, vai buscar. No caso agora que eu vou assim, vou à Figueira para ir buscar o sal aí. Vai ali à praça, compra um estimado qualquer, pá. Então agora vou sair daqui, por causa do pacote de sal. Está lá no cruzamento a encontrar o trânsito, agora vou sair daqui, não. O Speed teve lá 12 anos e ele já vinha das direções anteriores. Exatamente. O Speed, quando saiu daqui agora, já leva 20 anos disto, à vontade. E nos BTTs? Nos BTTs às vezes havia muitas peripécias, não é? Porque era necessário muitas pessoas envolvidas aqui de Alcanhões e estar nos cruzamentos. Fogo, e às vá. vezes... Não, isso era também. Pá, era pressão, porque era coisas, metia pessoas e... E uma vez preciso fomos de arrancar polícia. as fitas no fim do BTT num domingo, em cima do Jeep, já não me lembro de quem era o Jeep, não sei se era do Jorge Alberto, do que era, fugiu uma mão, eu de calhostas... Olha, naquelas... Eu ainda foi um fiz domingo, uns foi BTTs daquele de BTT cruzamento. domingo. Com o início, o BTT ao início domingo. o Carlitos... O ringue Carlitos, cheio de Carlos e a malta Vieira, aqui, e o houve Chico é que uma coisa ajudavam a qualquer gente. no ringue, epá, aquilo estava a barretar e a gente a andar a tirar fitas, epá, devíamos estar ali para, Não, dar, porque aquilo para dar força à festa aqui, Era andávamos a tirar marcado, fitas, era epá, tinha que marcado ser no feito. sábado à tarde. No dia a as fitas, seguir né? era dia de trabalho, não Era tinhas pedir tempo. às pessoas dos treinos para pôr lá as fitas, né?
E depois no domingo tinha que se tirar. E a gente sempre fomos corretos, pode ter falhado uma fita, não é? Mas sempre fomos corretos. E havia gajos que faziam questão de ver se aquilo depois estava limpo no outro dia a seguir. Pois acredito. Quantos metros de largura é que tinha um mapa com o percurso feito com folhas A4 Esquece lá que o isso. Carlos imprimia e colava e punha ali na 2 por 2 parede? para aí. O Para as pessoas também terem O noção Google do Carlos só tinha uma folha A4, mas a gente queria uma coisa grande, Ele não é? fazia Aquilo um não mapa dava para apoiar. gigantesco, Havia imprimido malta em nova, folhas havia A4, malta nova colava. que ia para os colava ali na cruzamentos. parede. Eles sabiam onde é que era aquilo, mas como é que se ia para lá, não sabiam, né? Porque Até eu uns sou iam de cá há Leia, tantos anos e outros não não conheço conheciam a estrada os ali do percursos. Calheiras e ali do Casal Monteiro. Mas como é que vamos Alguns, para lá? Pá, tinha que explicar às pessoas, vais por aqui, depois imprimiu-se aquilo. O mapa gigante. Eu lembro, eu ainda fiz 1 ou 2 nos cruzamentos, mas nos cruzamentos aquilo não metia piada porque aquilo depois demorava muito. E depois acabei os últimos a fazer com o Hugo a servir almoços. Já viste? Por exemplo, tivemos ali Porque só dois. pegava ao meio-dia. Ou depois a Só malta pegava, não incomodava. precisava de pegar às 7 sete da manhã. né? Às 7 da manhã, só pegava ali à hora da almoço Incomodava. e No ia sábado para à a noite, cozinha. para estar lá no domingo de manhã era complicado, não é? Pois. Tivemos 2 gajos no Calheiras, já naquele duelo lá na pista, o PP do... O gajo adormeceu. o PP e mais o Ivan adormeceram lá. Passa o gajo comandado das Silvas que ia lá para E lá. andar toda a deram noite por nos ele, copos, estás a ver? foram para o cruzamento. E eu assim, epá, Não era a estava começar, lá, né? Ainda estava lá 2 gajos. Epá, eles nem me viram. Mas tiveram que lá às Silvas para ir lá buscar um bidão com o homem, deixou lá com o bidão da água. Eles nem me viram. Mas eles também eram 6 da manhã, já ali estavam, deitados ali Era o lá no bordão da compromisso, praça. não falharam. Há aqui uma coisa esperta. Ainda falharam, mas valia estavam lá. ter falhado. Mas Não, olha não que era eram fácil. grandes debates que a gente tinha para fazer a marcação do BTT. Mas depois era a questão do fiambre. E a Este gajo malta- contava as fatias de Tá-se, fiambre e do deixa queijo estar, isso que para eu pôr não dentro das estou a chances, dizer estás a O ver? tesoureiro contava. E as contava. bananas, se eram cortadas assim à traçada ou se eram na diagonal, estás a Olha lá. ver? Não, o BTT acho que aquele que mais deu mais trabalho foi aquele que foi dos 60 km. Sim, foi Até até o contou aí Pombalinho. para Até o Foi- Pombalinho. Regional, Veio não sei outro quê. para a corrida. Fomos lá para a Quinta da Arqueixada, ali para o pé da Pombaldinha, Nem e trouxe- abrir portões, nem fechar trouxe mais portões, gente. passar gado para um lado, para o outro. Fazer Teve que lá ir autoestradas pôr no meio do gente. campo. Junto à autostrada lá em cima, não foi? Lá ao pé do cruzamento para o Reguengo. Ia para lá o Isaac, o Vinagre. Epá, já não sei quem eram os outros E dois. as E pessoas diziam-eles assim: vamos movimentadas parar isto. no Pombalinho para comer o bifana. Estás a ver? Olha que eles chegam lá primeiro que vocês. Os gajos da frente voavam, pá. Estás a ver? Borravam a A moto. gente não se demora. Olha, apanharam passagem de nível fechada, estás a ver? Eles a chegar lá com o jipe e o primeiro gajo a passar. Foi à conta. Porque aquilo tinha lá um riacho, junto ali onde passava o caminho de ferro. E aquilo era complicado, tinha que estar ali apoio para passar os gajos. Os gajos podiam ali já, pronto. Pois. Os gajos da frente voavam completamente. Faziam 1h20, uns 30 km. Eles só faziam aquilo. Os primeiros era zum, Começavas a ver para os gajos chegavam com as ali, bicicletas. bicicleta, levavam-no, bicicleta em cima do carro. Tchau. É, no casal, mas Bem, era a cena deles, olha, pronto. vais para o pé da rotunda. Há pessoas que não têm noção que há uma rotunda ali em Valfigueira. Quando vês do casal Monteiro para ir para Valfigueira, tem ali uma rotundazita, depois desce para baixo para o secador, lá do Gil. Yeah. Uma rotunda? Onde é que está uma rotunda? Tive que ir lá uma vez com um gajo de propósito, estás a ver? Mas a O Luís, recordação e está trabalha lá marcada no à secador, quinta. estás a ver? Já está Ia nada. ficar nesse Não está, cruzamento e não. mais Uma aqui. Já levantaram. Não Em conhecia. cima do secador, já está. Olha lá, mas é muito gratificante. Isto depois no fim dá para a gente contar porque é gratificante, porque depois a gente olha e vê, né? E a malta que se juntava à nossa equipa, não é? Para também ajudar. marcar, não é? Sim. Também andavam na altura, alguns andavam aí, o Carta, o Cigano, Aquilo começa com o Carlitos, o Tó, Carlitos Ciclista, o Carlitos Ciclista, o Chico, também nos ajudavam o Tó, bastante era um gajo nisso, que nos andava. primeiros. Então eles é que trouxeram o Não conhecimento. mais valia nos primeiros, depois eles deixaram e a gente foi continuar. Fazia mas até ao quinto. A marcação do percurso. Depois começaram a querer ir andar, porque eles só trabalhavam, né? Pois, Sempre, eles agora também também querem andavam andar. nisso. Depois passaram e começaram a andar. Depois no sexto ano, e depois era a moto sempre do Chempeta a alinhar, estás a ver? E depois de uma vez estás a ver, olha, eu não vou lá pedir a moto mais vez nenhuma, óbvio. Porque a gente já sabia da moto há 6 anos, aquilo os pneus estão lisos, parece alcatrão, Mas vê- a gente ainda se comanda aí e a gente compra-se uns pneus e mete-se lá o homem. Pelo menos 2, pá. Era merecido, não é? Este lá provou aquilo, Todos os pronto, anos aquilo lá passou, pronto, Temos o mete-se tesoureiro, 2. passou no tesoureiro. Pronto, aquilo. Epá, então o gajo dava-se a servir da moto, então os Mas agora são sempre a gente com tesoureiro. é que Era o usava a mínimo, moto. era o mínimo. Ah, então, ao menos 2, não era? O tesoureiro ainda tentou colocar pneus recaustados para baixar? Não. Também para o efeito que era recaustado também servia, mas pronto. Mas Sim, não, mas- Não, era sempre complicado. merecia, são Esta muitos parte anos a emprestar, a gente dos também tem que 23. dar um bocado
era quem nos sempre ajuda. complicado por causa de ir falar com as pessoas dos donos dos terrenos para passar lá, porque é que são Pois, coisas sim. privadas, né? Abrir portões, fechar quem portões, não- depois quem Pelo menos no não queira. início, depois habituaram-se. alguns tinham Mas gado, alguns não depois tinham que queriam. estar a mudar o gado, por exemplo, dos 60 km. Houve um gajo que deslocou um rebanho de ovelhas, a quase 300 ovelhas, lá junto àquela vacaria, quando se vai a caminho do Sobral. Teve que deslocar as ovelhas lá do Só terreno, para estás a ver? passar o Para passar VTT. ali aquelas horas só, estás a ver? Mas o homem fez questão de fazer aquilo, estás a ver? Para ele era igual, olha, não as ponho a comer aqui hoje, ponho-as a comer do outro lado, estás a ver? Portanto, tinhas esses como tinhas aqueles que trocavam as placas. Oh, isso havia aí a minha filha. Pedro André também. passava às 7 da manhã para fazer a volta, ver se está tudo bem. Já E estava depois, tudo quando ia trocado. na moto à frente, às 9, a placa estava ao contrário. Ele ia 200 metros à frente, tinha que virar a placa logo. Acho que por maldade viravam as placas. Imagina no Casal Monteiro, em vez de virar à esquerda, viras à Há direita. sempre o do contra. Disparava ao Figueira, vai ser para a Ribeira. Dava para estar aqui a noite inteira a falar. Fizeste 3 perguntas, tinhas vindo, não era? Não, São eu tenho 9 aqui horas. mais. Tenho aqui mais uma. São 9 horas ainda, está bom. Mas as coisas foram sempre. E Eu o acho pessoal que foi sempre entrando. pá, tenho foi aqui giro. mais uma que é mais na perspectiva do que é que vocês esperam ver no futuro aqui nesta associação, porque obviamente que há uma história antes, há uma história enquanto cá estão e há uma história a seguir. E gostava de saber o que é que vocês esperam. E também vai perceber porque vocês têm vindo a acompanhar, não é? Isso é, por muito que não queiram e por muito que se tenham desligado fisicamente do ato da APA, nunca deixaram a APA, nem nunca vão deixar, eu Não, acredito. acompanhar, interferir, não, acompanhar. Sim, Acompanhar. acompanhar. A questão é, desde que saíram, o que quiserem falar. Pode não ser esperar de expectativas, mas o que gostavam de ver aqui ser feito. Eu falo por mim, eu Ou como- vontade de voltar não, acompanhar, acompanho. Interferir, só interferi quando senti que isto estava num momento difícil, interferi enquanto sócio, só a falar. Agora acompanho e acredito que quem está aqui está bem. Não sinto tentação nenhuma de dar uma opinião, de pressionar o que é que seja. Acompanho. Passo aqui todos os dias, cada vez que entro aqui dá-me orgulho, não é? Mas não... Está bom, dá-me orgulho, mas fica ali. É satisfação pessoal, não me dá crédito nenhum, nem me dá direito a interferir no que é que seja, zero. Está bem entregue, não é para vocês estarem aqui, está bem entregue, acompanho. Pode não ser na nossa direção, pode ser para o futuro. Como é que vocês gostavam de ver esta sala a ser utilizada no futuro, daqui para a frente? Quando vocês puseram o telhado, acredito que vocês tinham uma expectativa, ou de estar aberto, ou de ser usado para uma determinada coisa. O que é que vocês esperavam disso e o que é que continuam à espera que aconteça? Isso são vocês que têm que, entre todos, pensar o que é que querem Mas fazer. a pergunta está feita a vocês. Porque há várias hipóteses. Se isto depende das leis, para vocês estarem sempre dentro da lei, para não haver problemas. Se vocês conseguirem abrir isto ao público como um café, uma coisa qualquer do género, que as pessoas possam cá vir ao fim do dia, ao fim de semana, mas eu sei que isso é puxado depois para vocês, não é fácil, mas pronto, mas é uma ideia que vocês devem ter de certeza, mas o mais importante se calhar era vocês fazerem torneios de alguma coisa, matraquilhos, snooker, traz gente, mexe, Já começámos com os fins de semana de Natal. certo, Já matraquilhos, começou. snooker, O mês de Natal. ou chinquilho, ou algumas coisas assim. Acredito que não haja muita gente para isso, mas os matraquilhos e o snooker deve haver. Sueca e outras coisas mais que pode haver, não é tudo ao mesmo tempo. Agora faz-se uma coisa, depois faz-se outra e vai mantendo isto a mexer. Em suma, ter para isto dar mais dinheiro, aberto, não é? Não é para dar dinheiro. Não Como se pelo vê, menos mais acessível. Mas se calhar, na altura de pedir patrocínios, se calhar é capaz das pessoas verem algo e chegam à frente. Ter atividade regular para os sócios Agora, poderem usufruir. dar aqui. dinheiro no dia-a-dia dá sempre, se bem gerido dá, não é? Mas não é que se veja, mas na altura de ter que pedir um patrocínio, se calhar as pessoas olham para vocês e dizem, eles estão lá sempre e tal, então olha, vou ajudar. Eu acho que é um bocado por aí e sei que vocês de certeza que é por aí que vão. Sim, e para não é disposição... fácil. Outros manter- desportos, têm a ver com o dinheiro, tem tudo a ver com o dinheiro. É estar-se a meter nas coisas para depois estar a cavar o buraquito, se calhar, não sei se Pois, vale a pena. tem a ver- Ou é como deve de ser, Isto não é fácil bem manter as alicerçado, ou atividades. então, não sei qual é a vossa Manter as ideia, atividades não é? irregulares não é fácil. Tem um bocado aí de carolice de quem está à frente das coisas. Porque Para tudo despende tem que haver muito carolice, tempo mesmo, aquilo que muito o Carlos tempo. está a dizer. Hoje a Muito APA abre tempo. quase todos os dias, né? Eu passo aqui todos os dias, várias vezes, e gosto de ver a APA aberta. Eu acho que é sinal de movimento. A APA abre quase todos os dias. Ou é porque tem viola, ou tem piano, ou
Rancho, julgo que vem aqui ensaiar agora, ou De vez passou em por um quando, sim. tempo. As pessoas entram e verem as coisas a funcionar, é para os peregrinos, abrir todos os dias acho que é um passo. E enquanto as pessoas forem vendo, duvido que aquilo tenha retorno financeiro. Depois, quando ver o orçamento no final do ano, aquilo é até ali. Mas pronto, paga a água e a luz e mexe, estás a ver? Dá para mexer. Agora, se falares-me um projeto mais a fundo, não é nesta casa, mas gostava de ver lá em cima o campo da bola, não depende de vocês, cabe-vos só pressionar, não só vocês como a ajuda de freguesia, mas depende da Câmara. Pronto, cabe-nos a nós não deixar esquecer, gostava de ver aquilo e acho que se aquilo for para ali, vocês vão ter mais trabalho. É esperar Vai dar mais uns trabalho. anitos. Se houver vontade política não será preciso, está em orçamento, não sei se há vontade política, se não, quem disse que o fazia, mantém que faz. Câmara de Santarém. Só pode ser, não se faz um investimento de 200 ou 300 mil euros lá com venderem cotas a €1 por mês aos sócios, é impossível, portanto, tem que ser haver vontade política. Se houver, há de se fazer. Se vai haver ou não. Seria um investimento muito importante aqui para a associação. É um ponto de viragem tremendo. Vai vir mais gente, vai-vos obrigar a desfocar daqui se calhar, vai-vos atrasar a evolução disto, porque vão ter que gastar lá, mas no bolo, quando se fizer a história lá à frente, vai-vos acontecer o que nos aconteceu a nós. A gente queria comprar a APA e surge o campo da bola. Houve uma viragem. E depois não queria deixar perder aquilo, mas agora não tinha para comprar a APA, então a gente gastou aqui 100 mil euros em obra, mas não os tinha, mas não os podíamos deixar de os gastar porque ele passava e hoje gastava ao dobro. E vocês, se conseguirem aquilo ali, as pessoas que trazem envolvência, aquilo é outra coisa. Vocês de certeza que estão a ver isso melhor que eu, mas eu vejo aquilo a dar um salto tremendo. Passas a ter todos os dias atividade lá em cima, se calhar de lá passas a ter equipas, se passares a ter uma equipa, se calhar passas a ter aqui uma vez por semana as pessoas a comer, porque há necessidade de juntar a equipa e é mais um dia que abre E também é um compromisso desta direção, traçar o caminho para ajudar que isso se concretize, não sabemos Não depende de vocês, o tempo eu sei, que vai levar. mas gostava de ver. Nós disponibilidade temos e fizemos pelo menos o que está ao nosso alcance para disputar e para eles avançarem da maneira que precisavam. Agora temos que aguardar com o que eles vão propor e assumir o resto, porque aquilo não ficará só pelo investimento deles. E vai-vos desfocar-se, vão desfocar-se se calhar aqui em termos de dinheiro a gastar, há aqui muito dinheiro para gastar, não é? Convenhamos. Haja dinheiro, que há aqui muito dinheiro para gastar. Vai puxar mais por Aqui há vocês. algum dinheiro para gastar. Há muito dinheiro para gastar, na minha opinião. É assim, o dinheiro para gastar gasta-se em todo lado desde que ele haja, não é? Eu olho Desde que para haja aqui- vontade. Agora, E dinheiro? Eu olho para aqui de repente e vejo, embora goste de ver um teto aqui, custa não sei quanto é que custa, mas estou a vê-lo ali, deve custar uns milhares. Tens uma cozinha para restaurar, para remodelar, que custa uns milhares. No primeiro haja, andar. haja vontade, não haja dinheiro, vontade vocês têm. Né? Exatamente, vontade vocês têm. Estás a ver? Há aqui muito dinheiro para gastar. Né? Certo, tem que haver um Se equilíbrio. a gente um gastou aqui 100 compromisso. mil, vocês têm aqui, se quiserem gastar, 200. Agora é mais fácil. Agora, já não está Não no há- chão, dá para não irem há rendas a trabalhando e pagar. juntando, né? A gente Não há empréstimo. ganhava e entregava ao banco, ganhava e entregava ao banco. Agora Quando está deixou- numa fase do. A chave está no bolso, tira, abre. Alguém A dizia, gente julgo não era que foi assim. o Nós presidente não que disse. tínhamos essa. Epá, vocês não Facilidade, usufruíram sim. disto. Não, a gente fez aqui um evento ou dois, a gente não usufruiu. A gente, se continuasse mais tempo, ia secar tudo à volta. A gente, durante 12 anos, não acredito que não tenha havido alguém com vontade, mas a gente acabava por secar. Porque tu secas, se tiveres muito tempo, secas ao contrário. Epá, deixa-te estar lá, tens a mão nas costas, estás lá bem, deixa estar e tal. Mas secas, se tu se não cortares e saíres, eu quando saí, de certeza, quem entrou tinha muito mais vontade que eu e mais ideias, porque cá de novo, tu se Vinha não fresco. sais, tens essa Havia ideias frescas, essa o pessoal ganância, estava folgado. Tem que esse haver uma ego. passagem de testemunho. Se tens esse ego, Bem se folgados. o ego te ultrapassa, tu não vais deixar sair. Por isso é que aquilo fechou ali, para mim. Fechou. E fechou para os outros também, porque já toda a gente, como dizia há bocado, já era desgastante. Quem vem a seguir vem com ideias Eu falo diferentes. por mim. Eu novas se ou não, são calhar diferentes. não estava tão desgastado como vocês. Porque eu estive lá há 4 anos, pronto, e fazia parte da equipa, gostava muito da equipa. Na altura foi a altura certa para sair, mas fiquei com o bichinho. Tanto que eu ainda tive um bocadinho de força para quando achei que se calhar tens que ir dar ali uma ajudinha, e quando o Valiente me convidou para integrar a equipa, senti que era a oportunidade
entre aspas, tentar ajudar Olha, a passar o Paulinho, testemunho. e tu integrar os mesmo jovens. antes do Baldeano ter convidado, tu já tinhas tido aí uma noite feliz que te lembraste disso, portanto isso estava-te na ideia. Estava-te na ideia. Mas tu és Era o um, foco, está lá. tu és um caso engraçado. Tu lembras-te como é que tu entras para a direção? Tu entras mais o Gustavo, num ambiente de festa, que eu te convido, e foi giro. Foste sempre uma pessoa extremamente válida, mas vives isto à tua maneira. Muito mais da burocracia, de câmara, tudo. O teu foco era aquele. E depois no dia das festas, carga, né? Já dava carga, porque naqueles dias todos tínhamos que ir. Aproveitar. Mas é muito giro a forma. Tu e o Gustavo foram provavelmente os 2 últimos a entrar. Antes Sim, tinha entrado o Pedro André e o Peles. João Pedro. Foi sempre havendo essa renovação. Curiosamente, o Gustavo não está. Pronto, né? Recordo-me dessa reunião. Tu estás, o Pedro André está. O pessoal que teve menos tempo talvez não tenha atingido aquele ponto e sentiu necessidade de continuar, seja porque são amigos, seja porque gostavam disto. Provavelmente as duas coisas. Não fores amigo também não vens, né? Não vens para aqui porque sim, né? Se não te reveres com a pessoa, por exemplo, a gente quando convidava alguém, a gente nunca convidou ninguém sem falar no nome da direção. Sim, sim. Não é, olha, vou falar com aquele gajo. Não, este gajo, olha, este está aqui e vai entrar hoje. Não. Há aqui alguém que tenha alguma incompatibilidade. Portanto, a gente tem um grupo, não mete aqui um gajo agora que de repente causa aqui um Pode problema. estragar. É pá, tive uma cena com o gajo, não, isso não quero. Pronto, acabou. Se alguém, por um motivo qualquer, é o motivo dele, aquilo não passava ali, acabou, morreu, não há essa coisa. Tanto por aquele motivo que referiste, porque muitos não, a maior parte não eram amigos próximos e Há que perguntar, tiveste né? sempre que lidar com essa Há que situação e ir perguntar. conhecendo as pessoas ao longo do tempo e com o trabalho as pessoas foram-se conhecendo e acontecendo. Iam-se aplicando no trabalho. Passaram por cá connosco, foram 4 que saíram. Já, do início, Teve o Eduardo, o irmão do Carlos Inácio. o irmão do Carlos Inácio, o O Eduardo, Carlos Inácio. não, o Luís Pincel, Também. e o Paulo Fó, O 4. Vítor. Acho que foi só os Só que os quatro. passaram aí que saíram e entraram os outros. De início, eu, o João Que eu me Nuno, lembro, o estou-me Speed, a lembrar o Carlos Fernando, não sei se mais alguém, dos 12 iniciais, 4 que foram até ao fim. O Vítor entrou logo a seguir, o Carlos entrou logo a seguir. Não, o Zé João Gaspar também, de início. O João Nuno, a par do Speed, O João Nuno já tem muitos entrou, anos mas o João Nuno já vinha de de trás. O direções. João tem exato. todas. É como os doces, vai E todas para continua a colaborar. O João Nuno Mesmo que tem, na queira. Mesmo que não quer. Mesmo que ele na queira. Só faltou, Obrigo-no. só faltou o Carlos responder em relação ao que ele espera que se faça aqui. Eu estava a dizer há pouco, não é fácil manter as atividades que este espaço tinha, porque isto hoje em dia toda a gente tem a sua vida e vir aqui à noite, ou que seja um dia por semana ou 2 dias por semana, não é fácil e manter isto aberto, ou com cartas, ou com snooker, ou com matraquilhos, porque isto depois começa a entrar num ponto de saturação. Ou tem que se estar daquilo, ou para estar a pagar alguém, se calhar não justifica, não é? Agora, há que pensar é como é que há rentabilizar o espaço. Para comatar, por exemplo, o gasto da luz e da água. Isto não é só vir aqui a viver em Santarém dar umas aulas aos séniores, ou vir aqui, por exemplo, a ter umas aulas de fitness, ou umas aulas de aeróbica, ou fazer aqui um bailarico uma vez por mês. Não é só isso, chega. Isto tem que ser mantido. Há que manter. E hoje em dia há tanta oferta por fora que as pessoas não estão para isso. Se for no inverno, ainda pode... As pessoas não estão para si. Agora no verão, isso não é fácil mantê-los aí. Tentar cativar. Sim, ideias há muitas. E é preciso alguém que cá esteja, Não é? com a porta aberta A gente tem sempre muitas ideias, mas e diz depois assim, eu estou lá todos os dias. é preciso Mas depois conseguir. tinha que estar no dia a seguir. Já falámos sobre O isso. escalar, hoje estou eu, amanhã está o outro, isso não é fácil. Depois aquilo chega a um ponto, Depois o outro não pode, não lhe o mesmo. apetece, tem uma É sempre o festa, não mesmo, sei lá das está. quantas, depois não vem. É pá, depois hoje tem não que se posso arranjar lá ir. outro. Depois aquilo começa-se a alimentar e depois está sempre lá. Mas se não se tentar, não se faz mesmo, de certeza. Eu acho que uma direção da Associação Popular de Alcanhões, e por acaso falámos isso, não sei se na brincadeira, tem que ter sempre 2 reformados e um desempregado. Por causa para colmatar essas situações, para estar sempre alguém disponível, porque acaba Às vezes por dá ser jeito. necessário Seja para ver em amor. determinados períodos, em 24 horas, que alguém em todos os momentos esteja, nem que seja para receber as máquinas de Imperial. Sim, sim. Graças a Deus em Alcanhões a comunidade ajuda muito e por vezes temos que recorrer a pessoas de confiança para estarem Exatamente. disponíveis Epá, olha, para vai abrir aí a porta. Fantal, dá aí uma Anabela, por mãozinha e exemplo. tal. Sim, É verdade. é Até verdade. eu verdade, tenho uma é chave disto. Já quis despachar, mas o gajo está sempre ali. Fica, guarda isso, está isso aí. Pode ser preciso. Estás aí à mão, é pá, dá É jeito. verdade, então.
E tem uma gravata e tudo. Eles bem tentam, mas a APA nunca vai sair deles. Não? A gente também Nem não nós deixa. deixamos. Assim, se estamos cá, assim, podemos Pá, um colaborar, gajo colabora-se. ajuda no que pode. Agora, o vir para cá novamente Sim, não é sim. fácil. Mas sabe, eu só para. Que acho que é importante vocês perceberem. A parte de, não é que vocês venham para cá, mas é importante para nós, pelo menos estou a falar para a direção atual, sentir que vocês olham para nós por cima, aquele olhar protetor, aquele olhar de pai, por assim dizer, para nós não é constrangedor, é bom, é fixe saber, olha, o Cosmos está lá, ele não deixa que aquilo, ou que aconteça alguma coisa, ou mesmo aquele ar de proteção, por exemplo, o Mel às vezes vem e diz, olha lá, já pensaste nisto, já pensaste naquilo, sim, já pensei nisso, mas pode haver sempre aquela coisa, não, é verdade, mas pode haver sempre, eu sinto que há aquela vontade de eu ajudar, se precisares de alguma coisa, eu estou aqui, eu partilho contigo, e que eu estou a dizer comigo, estou a dizer com os membros, essas coisas que vocês fazem, para nós é importante, porquê? Porque daí é que estão estas perguntas. O que é que vocês ainda esperam? Porque nós, ao mesmo tempo, passado este tempo todo, sentimos que vocês ainda... Mas para vocês as coisas também são de contamos, outra mesmo forma. que Para alguns é mais passivamente, fácil. contamos sempre Sentados convosco. em outros lados e dizer eu, epá, eu se estivesse lá fazia assim, então vai lá, vais lá. Sim, Vamos lá pois, fazer mas isto. isso Queres quem lá cá- fazer? isso- Epá, eu agora não posso. Isso quem cá está é sempre fácil responder isso. Pois. A quem não está, né? Lá está. Mas Pois é, eu mas acho o que era outro está importante aberto, vocês é porque está perceberem aberto, que não nós está aberto, sentimos é porque isso está da aberto. vossa parte. Porque foram muitos anos a viver essas coisas. E então, quando vos encontramos, dizemos sempre qualquer coisita. Pá, olha isto, olha aquilo, é natural, não? Mas para nós é bom, não é aquele sentimento de epá, pô, já foi a tua vez. Não, é fixe, é bom sentir que há sempre aquela malta que é protetora disto. E nós, ao mesmo tempo, como fazemos parte disto, sentimos-nos protegidos. A verdade é essa. Isso era a sensação que a gente tinha quando havia as assembleias. Realmente só ia um sócio ou dois. E a gente sentia a sensação de pá, ou isto está espetacular, Ou não ou presta isto para nada. ninguém quer saber disto para nada. E era mais ou menos as Não duas havia o coisas. feedback. Não... E a gente, quando tinha algum sócio, não via como ele indo lá levantar problemas, mas a preocupação, e a gente tinha todo o prazer em mostrar aquilo que estava feito e responder. Portanto, eu nunca levava aquilo como algum incitamento ofensa a qualquer ou coisa, assim, ao sim. contrário. Era, pá, ainda está aqui é porque se preocupa. E a gente tentava explicar, se fosse de contas, se fosse... Mas é mesmo isso, é mesmo isso. Isso era a sensação que a gente tinha. Nunca tivemos muito, porque era pouca gente. Epá, mas pronto, é o quê? As pessoas sabiam que as coisas estavam a andar, estava tudo nos trinques, porque a gente também apresentava sempre que havia um evento, a gente na semana a seguir tinha as contas feitas. Estava tudo limpo, transparente, a dar a conhecer, e as pessoas sabiam também, eles estão a fazer bem, deixa estar. Não iam às assembleias, Uma só um ou outro. uma coisa é certa, é rara a planta que cresce sem água, não é? É, Se a planta está a crescer, a água exatamente. deve estar lá. Pois. Pois. É um bom Mas sinal. para quem fazia a assembleia, nós fazíamos a assembleia, pá, não ter ninguém... É curioso perceber e termos estas conversas e falar sobre isto abertamente é importante. E ver que nós olhamos para momentos na história, coisas que aconteceram e a gente olha para aquelas equipas e às vezes não se percebe esse processo. As equipas todas crescem, as coisas nunca nascem, tudo se afina, vai-se afinando e com o tempo efetivamente chega-se a fazer um melhor pela APA e às vezes também é preciso passar por algumas coisas e este ano senti, e também como este facto, como o Fábio diz, de vocês olharem por cima e acompanharem e perguntarem, nós sentimos aqui um apoio no início que também foi novos sócios e que eu senti, porque já tinha refletido sobre isso, que havia aqui um hiato entre gerações em Alcanhões, aqui a acompanhar a parte diretiva. E quando se viu, e eu que acompanhei com muitos jovens, e outras pessoas também, que noutros tempos, e que recordo-me bem, contribuíram para ajudar a adquirir isto, mas que nunca se fizeram sócios, e que se fizeram agora. E é importante ver esse crescimento, eu não sinal. consigo precisar o número, mas houve uma evolução grande de número de sócios, principalmente jovens. Acho que todas as pessoas que se envolvam
no associativismo, e eu também falo por mim, sei o que é a parte dura, a parte às vezes da gente não conseguir, mas depois estas coisinhas temos de parar para pensar, porque se as pessoas apostam e que veem que as coisas estão a andar, é preciso ir andando. É sinal Tudo que o estão resto se é sinal que estão convosco. Queria perguntar se querem dizer mais alguma coisa, já sei que o Melro tem ali algo a Não, eu dizer. queria só dizer que nós estamos aqui os três, né? Fomos convidados por vocês, mas pronto, queria deixar aqui claro que, e agradecer, e já lhes agradeci pessoalmente, que éramos 14, né? Estamos aqui a representar toda essa direção, e este trabalho não fomos só nós, né? Foi toda a direção e todas as pessoas que nos ajudaram. Não foi por acaso que eu falei naqueles quadros que já tinham estado e saíram, não é? Exatamente. Portanto, é um trabalho de... Há pessoas que às vezes são um bocadinho sensíveis. Vou dizer o nome deles todos, mas eles sabem. Não nada lá de meu, não falaste Nós do meu nome. notamos. Não vou dizer o nome de todos para não falhar nenhum, é pior emenda que o Não é senhor, por mas, mal, não é? mas quem foi diretor aqui sabe o que é que passou, e é agradecer-lhes e relembrar que também fizeram parte desta equipe. Claro. Muito obrigado aos três. O legado está cá e certamente que vai continuar. Vamos tentar não decepcionar, pelo menos. Sim, o que prometemos é vamos dar o melhor que temos, Exatamente. como em tudo. E esperemos que seja suficiente. À partida vai ser. Há de ser. Com trabalho. Com trabalho vai ser. Da nossa parte, muito obrigado. Obrigado, nós também. Obrigado E obrigado lá em casa por nos acompanharem. E é isso. Até à E próxima. quem não for sócio, é boa hora para isso. É boa hora para Ali ao isso. cameraman também que passou ali um bocado ali. No fim vamos colocar o QR Code e Vai dar um vocês bocado para fazem a lá e para o outro. inscrição. Vozes da APA.